eu era um colecionador de fracassos. Não sei como eu cheguei onde eu cheguei. Eu não acredito que oportunidades passam 2 vezes na sua frente. Eu acredito que passa uma vez. Se você for capaz de pegar elas, é isso. Então eu sempre estive aberto às possibilidades. Teu melhor conteúdo, ele mora justamente na sua melhor versão. Então você vê que os melhores produtores de conteúdo, eles produzem com base na melhor parte deles. Qual é a tua melhor parte? Você tem que descobrir. Às vezes você não tem uma melhor parte ainda, e você vai precisar construir. O quão importante você considera que hoje um empresário precisa botar a cara na internet? Cara, essa é uma pergunta que gera uma polêmica, né? Imagina um garoto que queria dominar o jogo da atenção, mas tinha pavor de aparecer. Ele não tinha capital, não tinha contatos. Morava de favor numa kitnet com o avô, dormia em um lençol costurado pela avó e comprou um computador parcelado em 24 vezes, que muitas vezes ele pagava atrasado. Foi com esse computador trancado no quarto que ele começou a construir um império digital. Ele criou dezenas de páginas nas redes sociais que juntas já somam mais de 50 milhões de seguidores. Tudo orgânico, tudo no silêncio. Foram 6 anos construindo sistemas e aprendendo a engenharia por trás das plataformas antes de finalmente decidir mostrar o rosto. Hoje, ele é autor do best-seller Liberdade Digital, top 3 no prêmio iBest Marketing Digital. Para provar que o método dele é a prova de falhas, criou um perfil do zero e bateu 1 milhão de seguidores em apenas 4 dias. Ele é a prova viva de que o jogo não é sobre quem grita mais alto, mas sobre quem entende a engenharia humana. Yezer Souza, seja bem-vindo ao Qual é a Chave Podcast, velho. Obrigado. Cara, vou atualizar minha biografia. Seja bem-vindo. Quais os seus maiores aprendizados como pai? É tão único, sabe? Tipo, quando um filho nasce, você começa a entender coisas que nem as melhores pessoas que você conheceu conseguiram te ensinar. Teve um momento, César, quando eu parei de produzir conteúdo, e isso pega muito pra mim, porque quando eu parei de produzir, eu recebi um direct de uma pessoa. Ela falava assim: você já parou pra pensar quantas pessoas você já ajudou com a tua produção de conteúdo? E ela falava que eu deveria ver a minha produção de conteúdo como uma forma de ajudar pessoas que eu não conseguiria ajudar de forma presencial. E por um acaso aquilo me pegou muito. Eu falei assim, cara, eu não posso parar de produzir conteúdo. Por quê? Porque tem muita gente para ajudar ainda. E essa é a minha missão de verdade. O que mata hoje um criador de conteúdo? Coisas que prejudicam. Eu acho que primeiro... Tá 27 anos, um fenômeno, cara. Porra, obrigado. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar que, de fato, essa jornada começou quando eu tinha 15 anos e agora já fazem praticamente uns 12, né? 13 que eu tô produzindo conteúdo. Então, eu acho até engraçado quando as pessoas falam assim, você é bom nisso que você faz. Na verdade, eu não sei se eu sou tão bom assim. É que eu tô fazendo há muito tempo, né? Então, acaba que você se torna bom em alguma coisa quando você faz há bastante tempo. E, pelo menos, eu insisti quando eu descobri que eu tinha alguma coisa que eu era bom, né? Então, eu só não deixei de lado aquilo. Então... Não, você é bom sim, cara. E o que eu gosto de tudo isso, eu quero trabalhar bem hoje com o público aqui, é que você não é um criador de conteúdo. É como eu enxergo, tá? Você entendeu um jogo que poucas pessoas entenderam e ainda entendem, que é criar comunidades, ecossistemas. Você criou um sistema, de fato. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que foi sua visão para criar todos esses 50 milhões de seguidores e sair só daquele... vou criar aqui um post ou um conteúdo convencional. Tá. Cara, primeiro eu vou ter que chegar na minha fé antes de falar disso daí, porque... Eu não sei, César, por que eu fiz as coisas do jeito que eu fiz. Então eu acredito que algo maior me iluminou, me guiou meu caminho durante sempre. Porque como eu não tive uma pessoa por perto na figura paterna, então eu sempre, digamos que assim, eu me apoiei na minha fé. A fé que a minha avó tinha me ensinado a construir dentro da igreja junto com ela. Então, começa por aí. Eu não sei como eu cheguei onde eu cheguei. Mas eu sei que em algum momento, quando eu entendi que eu era bom no que eu fazia, porque eu tinha eu era um colecionador de fracassos. Eu tinha tentado o teatro, que a minha avó tinha me colocado, né? Teatro não, música, na verdade. E eu esquecia as coisas, eu não tinha uma facilidade em decorar os instrumentos. Então,
eu não fui bem. E sempre que eu precisava apresentar, eu esquecia tudo, eu me embananava inteiro. Eu falava assim, cara, eu sou um fracasso com isso aqui, porque eu não consigo nem fazer uma apresentação. Mas acho que eu pegava muito pesado comigo, eu era só uma criança ali, talvez ali uns 9, 8, 10 anos, quando eu ainda morava com a minha avó. Depois, eu queria muito ser jogador de futebol. E aí, tentei ser jogador de futebol, fiquei 3 anos insistindo. E quando eu falo assim, a galera não tem noção. Eu sempre fui muito extremo nas coisas que eu faço. Então, eu vou de cara mesmo. Então, fiquei 3 anos tentando ser jogador de futebol, descendo todos os dias para jogar bola. Todos os dias. Não tinha um dia sequer que eu não descia. Inclusive, até na chuva mesmo, eu descia para jogar bola, porque lá em Brasília, você tem umas quadras poliesportivas por toda a asa norte e a asa sul. Não sei por que isso, mas toda quadra tem uma quadra poliesportiva, porque lá chama de quadra, né? Quadra 310, 315, pá. E vai das 300 até as 316, então cada uma dessas são 16 quadras em cada uma aí. Eu descia pra minha, da 312, todo dia pra jogar bola e treinar, tá? De direita, de esquerda e tal. E não rolou. Não rolou porque eu não acreditava que eu ia ser o melhor fazendo aquilo. E aí, quando eu entendo que não rola, eu saio daquilo e aí eu vou tentar os meios tradicionais, né? Meu tio tinha se formado em ciência da computação, um exímio cientista, tipo assim, o cara era brilhante. Aí eu falei, cara, talvez eu consiga ir por essa linha também. Só que, velho, eu não tinha, sei lá, talvez metade da competência que ele tinha, ou pelo menos acreditava que não tinha. E aí eu fui fazer ciência da computação sem antes entender quais eram as minhas habilidades. E a consequência disso não era uma faculdade para mim. Eu terminei a faculdade, mas não era para mim. Não tive ninguém para falar, velho, isso não tem nada a ver contigo, pô. Por que tu tá fazendo isso? Eu só fiz porque eu acreditava que o meu tio, por ter sido o cara mais brilhante da família, fez, então vou fazer também. E foi por isso. E aí eu entendo que no meio ali, no meio de ensino médio e faculdade, eu tinha criado uns perfis e esses perfis começaram a dar muito certo. Então, meu primeiro perfil cresce 47 mil seguidores em 3 meses. Aí eu falo assim, cara, alguma coisa eu soube fazer aqui. E aí muitas pessoas começam, e aí por isso que eu falo até sobre a questão de oportunidade. Eu não acredito que oportunidades passam 2 vezes na sua frente. Eu acredito que passa uma vez. Se eu for capaz de pegar elas, é isso. Então, eu sempre estive aberto às possibilidades. Quando as pessoas descobriram que eu criei um perfil que cresceu isso tudo em 3 meses, muita gente começou a querer que eu administrasse as próprias páginas. É tipo ser social media, só que na época não existia esse nome. Então, na época, era criador de conteúdo mesmo. E a galera que queria me contratar tinha páginas também. Não tinha uma pessoa ali por trás daquilo, não era alguém. E essas pessoas não tinham dinheiro para me pagar. Então, como que era a forma de pagamento? Você administra a página, todo dia tu pode divulgar alguma coisa que tu queira aí. Então, cheguei a administrar 10 perfis ao mesmo tempo e todos os dias eu pegava cada um deles e divulgava um perfil meu. Então, eu publicava 7 vezes por dia em cada perfil. A gente está falando de 10 perfis, 70 conteúdos por dia e todos os dias uma divulgação para um dos meus perfis. Aí eu fui crescendo os meus perfis. Só que eu fui entendendo que existiam alguns nichos que eram mais lucrativos. Então, eu comecei com um que era de adolescente, era 0 lucrativo, foi o primeiro que eu cresci e o primeiro que eu vendi. E aí depois eu criei um de meme, que na época eram os que mais cresciam, mas também não eram os que mais monetizavam, mas cresceu muito rápido. E aí eu não sei porque eu criei esse, mas foi o que mais cresceu. Aí depois criei um perfil de moda, mesmo entendendo nada de moda, mas porque era o mais lucrativo, e depois criei um de história. Então esses foram meus quase primeiros projetos. Então eu tinha 10 perfis de administração, mais os meus que eu tocava. Eu não tinha tempo pra nada, velho. Tipo assim, eu não saía de casa pra... Primeiro que eu nunca bebi, nunca mexi com nada errado, assim. A minha mãe achava que eu mexia, aliás. E... É até engraçada essa história. Mas assim, eu não fazia mais nada, velho. Não ia pra festa, só ficava publicando conteúdo. E decidi que seria assim. Mas o primeiro perfil de 47 mil seguidores, ele foi gerando que tipo de conteúdo? Então, a ideia que eu tinha era... Eu preciso ser famoso. Porque se eu jogasse bola... O seu objetivo era, eu preciso ser famoso. Eu e Ezer. Você e Só Ezer. que para fazer isso acontecer, eu pensei assim, existem uns perfis que publicam só foto de jovens. Jovens bonitinhos Tumblr, na época chamava isso, jovens Tumblr. Então eu ia postar foto de um monte de gente bonita, né, que eram os padrões lá de estética, e eu ia publicar umas fotos minhas no meio. Eu tava com uma autoestima muito boa pra achar que isso ia dar certo, né? Mas beleza, criei o perfil. E quando... Mas você é bonito, cara. Você... Não, mas você não tem noção como que era lá antigamente, pô. Se não é muito bom hoje, imagina como era quando eu tinha 11 anos, 12, 13, que foi quando eu comecei. Eu tinha um cabelinho, mano, lisinho, assim, tipo Justin Bieber, sabe? Mano, era... Talvez tava aí, pô. O pessoal achava que era o Justin Bieber brasileiro. Não, mas a galera não achava.
Portanto, que quando eu postei minhas primeiras fotos, a galera até falava assim, o que aconteceu? Trocaram o administrador, comprou a postagem. Tipo, a galera, mano, me massacrava. Aí eu falei, velho, meu objetivo não rolou. Só que por que eu vendi o perfil com 3 meses? Porque eu não tinha pago as parcelas que o iPhone, que a minha avó tinha me dado. O iPhone que eu publicava conteúdo foi minha avó que me deu. E ela fez a mesma coisa com o computador, que depois, né, ela compra um computador pra mim e fala pra eu pagar as parcelas. Tipo, eu compro e aí agora você assume as parcelas. Exato, só que com 3 meses eu tinha um perfil de 47 mil seguidores e não tinha pago nenhuma das 3 parcelas. Aí eu vendo o perfil. Você vendeu o perfil. Por um outro telefone, porque a pessoa não queria comprar em dinheiro. Porque a pessoa, na verdade, comprou o perfil pela quantidade de seguidores. Exato. Aí você vai lá, ela paga o conteúdo provavelmente e começou a criar conteúdo novo, é isso? Exato, ela pega pra fazer não sei se era uma loja feminina, uma loja de alguma coisa. Ela pega a quantidade de seguidores e troca pra página dela. Aí eu pego aquele iPhone novo, vendo o que a minha avó tinha me dado e pago muitas das parcelas. Aí sim eu começo o projeto de perfil de meme e tal. Por quê? Primeiro que a minha ideia não tinha dado certo, eu pensei que eu ia ficar famoso fazendo isso, né? Então me divulgando num perfil de jovem não rolou e eu não tinha pago as parcelas. Então tenho que vender esse perfil pra pagar minha avó, não é justo. E aí eu crio um outro perfil. E aí você cria 4 novos perfis, né? Aí eu crio primeiro um de meme, de aí depois meme. crio um de moda e depois crio um de história, que existem até hoje. Certo. E aí esses perfis bombaram. Bombou, o de história hoje tem 3 milhões de seguidores. Esses de moda, eles viraram outra coisa no meio do caminho. Mas na época, tipo assim, tinha 400, 500 mil seguidores. Então era um perfil gigantesco. Mas eles existem ainda, só que se procurar por eles não vai ser mais a mesma coisa. Então eles mudaram. Então você pra um outro mostrou nicho. que você sabia crescer um perfil sem entender daquele tema. Então Exato. existia uma lógica por trás disso e você entendeu qual é essa lógica. Exato, É sem isso. perceber, né? Sem perceber. Porque eu tinha 15 anos, pô, eu não Não, mas sabia. quando que foi o momento que você falou, cara, peraí, eu entendi que tem um padrão aqui. Porque o primeiro cresceu, tive 47 mil seguidores e vendi. Criei um segundo, bombou. Um terceiro, bombou. Um quarto, bombou. Um quinto, bombou. Sim. Eu entendi que, cara, foi assim, aconteceu. Mas teve um momento que você falou, cara, tem um padrão aqui. Cara, E você transformou isso numa coisa óbvia, tangível. não teve um momento que eu parei Não e teve? falei assim, deu certo. Não teve, porque eu confesso pra você que eu fazia tanta coisa, tipo, era tanta postagem que eu basicamente estava vivendo no automático de fazer muitas postagens. Só que eu entendia quais eram os nichos que mais davam certo. Então, todas as vezes que tinha alguma outra pessoa com outro perfil que tinha ali feito um caminho que deu muito certo, eu falei, cara, isso aqui faz sentido. Então, eu não era basicamente um criador, eu era um melhorador. Então, eu melhorava tudo que os caras estavam fazendo e que já tinha performance. Então, o perfil de meme era um perfil de diálogos. Já na época já existia um perfil de diálogos com 600 mil seguidores. E aí eu olhava e falava assim, cara, como que eu posso fazer isso melhor do que ele? Então eu não vou fazer o que o cara está fazendo, eu vou fazer algo melhor do que ele está fazendo. Então todos os meus projetos, eles nascem com uma primeira premissa de melhorar o que já havia sendo feito. E nesse caminho eu entendo que melhorar é uma coisa que eu precisava fazer a cada 6 meses praticamente. Por isso tem muita gente que fala que o perfil do Instagram não vai para frente. Porque a pessoa está fazendo o que ela fazia 3, 4 anos atrás. E se você não inova a cada 6 meses dentro do Instagram, tá perdido. Porque é uma rede que é necessária a constante evolução. Porque as pessoas começam a consumir conteúdo de formas diferentes. Por exemplo, o História. O História em Imagens, que é esse perfil, ele foi criado com o objetivo de contar histórias através de imagens. Só que chega um momento que o algoritmo muda. Fotos, carrosséis, não performam tanto quanto o vídeo. E aí fala, vou ter que mudar. Só que eu vou ter que fazer uma mudança que ela não seja tão ofensiva para minha audiência. E aí eu mudo. Aí o perfil sai de 1 milhão de seguidores para 3 milhões. Então, assim, você crescer nas redes sociais é uma constante adaptação. E nem todo mundo está disposto e pronto a fazer isso. Tipo, você está pronto a cada 6 meses você mudar a tua forma de produzir conteúdo? Porque para mudar a tua produção de conteúdo, você tem que mudar você. E aí que começa o BO ser mais embaixo. Você acredita, então, Yezer, que uma das grandes dificuldades e motivos de pessoas que dão muito certo no digital e criam conteúdo e depois desaparecem é a dificuldade em reconstruir a si mesmo? Sim, com certeza. E tem gente, aliás, César, que não é que a pessoa não quer fazer, ela não sabe outro jeito de fazer, porque ela identifica... Ela enraizou várias crenças ali, né? Exato. Ela acha que aquela produção de conteúdo, ela só pode ser daquele jeito. Ela não consegue ser diferente. Tanto é que teve um momento até que eu e Yezer para de produzir conteúdo durante um tempo, porque eu começo a produzir conteúdos em carrossel. Era o que mais performava para mim. E aí os vídeos começam a dar certo. Aí eu falo assim, cara, eu sou muito bom para produzir conteúdo para o YouTube, que é um conteúdo mais longo, que eu consigo aprofundar minhas ideias. Eu preciso, então, produzir um conteúdo de Reels curto,
que eu acho que não dá para levar um conteúdo legal, sim. E aí, tipo assim, às vezes são meses para você entender como que faz um tipo de produção de conteúdo que funciona para você. Porque você passa pelo desconforto de novo do novo, né? É, Da exposição, do Exato. ego, de, cara, mas isso daqui não tá indo, calma, mas lá no começo, quando você começou, também demorou para aquilo acontecer. Mas você acreditou naquela tese. É que a Não é gente. isso? Você já reparou que a gente começa a fazer as coisas não por grana, e sim porque a gente tá, tipo, vendo algum tipo de micro resultado? Tipo, eu entendo que hoje muitas coisas que eu fiz e fiz bem feito, eu comecei com a premissa e não era dinheiro. Era tipo, vou fazer esse negócio porque gosto, porque vejo valor, porque acredito nisso, porque sou bom nisso. Mas em nenhum momento eu coloquei que era a grana que ia me motivar a fazer aquilo ali. E aí, bom, você tem a maioria das pessoas que querem fazer por grana e a grana não vem, imediatamente já gera um tipo de frustração. Mas o pior, que as pessoas elas querem produzir conteúdo com base em algo que estão dizendo para ela o que já funciona na internet. Exemplos, formatos de produção de conteúdo. Então teve muita gente que até brincou com aquilo lá, para dar certo eu tenho que fazer uma dancinha. É o que muita gente promete, né? Que para você dar certo você precisa se enquadrar em um tipo de produção de conteúdo. Mas é isso que eu discordo, porque não é assim que funciona. Primeiro você tem que entender quem é o César e onde está o maior diferencial competitivo dele. Ah, tá aqui. Então dentro disso eu preciso fazer a tua produção de conteúdo, porque senão, primeiro, se eu pedir para tu produzir um conteúdo, tu nem consegue produzir, porque tu tá produzindo um negócio que é tudo, menos você. Tipo, eu conheço inúmeros caras que hoje têm audiência gigantesca, mas se tu pedir pro cara produzir um conteúdo igual ele produz no Instagram dele, sem roteiro e sem um teleprompter, ele não consegue. Ele não é aquilo, o Instagram dele é tudo, menos ele mesmo, porque ele deixou de se considerar. E eu acho que quando você se considera na tua produção de conteúdo, teu diferencial, é onde você vai arrumar mais força para chegar muito longe. Então, pô, você vê até o próprio exemplo do Nigro. Cara, o Nigro produzia conteúdo de um jeito, agora ele produz de outro, mas ele ainda assim é ele mesmo. Ele não deixou de ser ele. Só que ele entendeu uma nova forma de produzir conteúdo que ele se sentia confortável. Ele se mantém real, mas ele mudou a forma. Exato. Basicamente, ele entende que os fundamentos se mantêm, as táticas mudam. Exato. Eu falo muito isso em vendas, liderança também. Eu não vejo gente em vendas, eu não vejo, assim, em vendas, tem pessoas novas cometendo erros antigos. Liderança tem pessoas novas cometendo erros antigos. Eu não me lembro de um último caso de alguém que eu ouvi e falei, nossa, esse é um erro novo em venda, sabe? Uhum. Então, basicamente isso que eu falo, porque os fundamentos se mantêm lá, cara, e vão Sim. se manter por mais 50, 100 anos. Mas as táticas mudam. Então, a ferramenta que você usa, talvez é um WhatsApp, talvez é uma inteligência artificial, talvez é um Instagram. Sim. E para conteúdo, eu vejo que é a mesma coisa. Eu até brinco, uma vez eu tava gravando um conteúdo agora recente, né? Pro canal, acho que uns, sei lá, 3 meses atrás. E a pergunta que me motivou a gravar o conteúdo era como eu faria para dar certo no Instagram se eu estivesse começando agora. E quando eu tava fazendo esse roteiro, até me peguei fazendo a seguinte pergunta. Cara, muitas das coisas que eu tô fazendo aqui foram literalmente coisas que eu fiz há 10 anos atrás. Só que é difícil você falar isso pra uma pessoa, porque ela confunde as coisas. E eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Tática aí, como que é a outra? Fundamentos e táticas. Os fundamentos se mantêm, táticas mudam. Exato. Os fundamentos são os mesmos. As táticas mudam porque a forma de produzir conteúdo, consumir, aliás, essa muda muito. Porque ela tem referência de muito lugar. Tipo, exemplo, os Estados Unidos influencia a forma que a América Latina consome conteúdo. Então, se lá muda a forma de produzir, então muda a forma de consumir daqui. Porque eles são produtores de conteúdo, digamos que eles vêm antes na produção de conteúdo, muitas vezes, do que a gente, em muitos nichos, não são todos. Mas então, mudou a forma de produzir, automaticamente muda a forma de consumir. Olha que loucura isso, ó. Se a gente tem a maior pessoa dentro de um mercado, vamos supor, tem um mercado de alto padrão. Então, o mercado de alto padrão, durante muito tempo, eu até sei quando aconteceu um negócio bem interessante, nem é alto padrão, mas é com relação à venda de imóveis. Há uns 4 anos atrás, acho que não tinha ninguém produzindo conteúdo num jeito mais cinematográfico e com tipo uma realidade meio aumentada de mostrar um imóvel. Como que as pessoas mostravam antes? Tá aqui umas fotos do imóvel. Era basicamente isso, há 4, 5 anos atrás. Era isso. O que melhor produzia as fotos, mas editava elas. É isso. Aí vem um cara, eu não sei se foi ele que fez a mudança, mas foi a partir dele que eu vi a mudança. Porque a mudança é sobre consumir, não sobre produzir, né? Primeiro alguém produz, depois alguém consome de forma diferente. Aí vem um cara chamado Ricardo Martins.
Esse cara, ele muda a forma de produzir conteúdo. Ele começa a gravar como se ele fosse, tipo, ele tá indo como se ele estivesse mostrando algo que ele mesmo tá consumindo. Então ele grava meio que mostrando a mão dele, andando pelo imóvel e como que era. Então, às vezes ele até se veste de Homem-Aranha e vai, tipo, pulando assim dentro do próprio imóvel, algo que nunca antes tinha sido feito. E aí muda a forma de produzir, automaticamente tem muito consumo ali, só que inicialmente, quando você começa a produzir algo diferente, tem muito consumo e pouca produção. Porque só ele produz aquilo e ninguém mais produz e tem um monte de gente querendo consumir. Então o mercado começa a ser transformado assim. Aí vem um monte de gente começando a gravar de uma forma diferente. Aí agora, exemplo, a Mônica, que produz conteúdo no YouTube. Corretora Mônica. Ela estava aqui. Loucura. Tipo assim, a produção de conteúdo dela no Tá YouTube bombando. é loucura. Uma loucura. Porque a produção é diferente, o consumo é muito grande e não tem uma produção em alta quantidade daquilo. É ela que faz e talvez tenha um ou outro. E deixa eu te falar uma coisa, ela veio aqui semana passada, saiu agora o episódio dela, tá bombando o episódio dela. E uma das coisas que ela falou é o seguinte: primeiro, não tem roteiro. Eu falei, mas não tem nenhum roteiro, por que você vê os vídeos dela? Sim. Você fala, cara, ela é envolvente. Exato. Ela sabe mostrar de uma forma que você... diferente do Ricardo, que fazia com a mão, ela faz mostrando ela inteira, indo pela casa, mas ela consegue fazer você sentir na casa. Sim. Ela falou, não tenho roteiro. Eu chego, claro que antes de ligar a câmera, eu conheço a casa, entendo os pontos fortes da casa, mas eu trato como se fosse um cliente comigo e eu vou fazendo ali a condução do atendimento. E tá aí talvez o que seja tão especial. Exato. Porque não fica aquelas coisas tipo assim, deixa eu ler o que eu vou fazer antes, sabe? Ela consegue passar que é ela, Sim. que vai de encontro com o que você falou. Que muitas vezes as pessoas querem fazer conteúdos que são muito bons, mas elas não são elas, na sua Mas essência. você acabou de falar tudo que eu mais acredito sobre produção de conteúdo, que é o seguinte: o teu melhor conteúdo, ele mora justamente na sua melhor versão. Então, se ela, por exemplo, é uma ótima vendedora de casa, ela consegue vender quando ela leva o cliente lá de forma presencial, então a melhor versão dela está justamente naquele atendimento. Então, como eu faço a minha melhor versão ser a minha forma de produzir conteúdo? Que é o que muita gente acaba não buscando. Então, você vê que os melhores produtores de conteúdo, eles produzem com base na melhor parte deles. Qual é a tua melhor parte? Você tem que descobrir. Às vezes, você não tem uma melhor parte ainda. E você vai precisar construir. A gente constrói a melhor parte com várias variáveis. Quanto mais variáveis eu me expor, mais fácil vai ser de descobrir isso. E ficar sempre de ouvidos abertos, né? Tipo, a pessoa pega e fala assim, cara, tu é muito bom nisso. Acho que você poderia melhorar nisso. Então, às vezes, você vai conseguir encontrar. Tipo, por exemplo, o Joel, que, porra, a gente conhece melhor do que ninguém aqui. Cara, ele virou outra pessoa quando ele tá, por exemplo, com muita gente ou quando ele tá fazendo algum tipo de exercício físico. Então, tá bom. Então, você vira outra pessoa aqui, deixa eu produzir conteúdo quando tá dentro dessa variável aqui. Porque eu sei que vai sair um negócio que eu não sei para onde vai. Aí não precisa de roteiro, porque você já tá sendo a sua melhor versão. Você não sabe para onde vai. Exato. E eu percebo que muitas vezes os conteúdos mais virais, que mais se conecta com o público, é aquele que você não sabe para onde ir. Não é isso? Exato. Só que eu tô fazendo, tô falando, tô respondendo algo, estou num podcast, aí você pega aquele corte e fala, caramba, é isso daqui, porque nem você sabe de onde veio aquilo que você falou muitas vezes. Tipo, você não saberia que você é um bom criador de podcast se você não tivesse criado o seu. Então é uma nova variável que eu vou testar. Será que ali é onde mora o melhor César? Eu já te conheço. E eu sei uma variável sua, que eu não sei se você já parou pra pensar, mas é quando você tá negociando. Tipo, eu tive uma vez, meio que assim, foi 5 minutos que eu fiquei dentro da sala, depois eu saí, porque não tinha por que eu ficar ali dentro, mas eu vi você negociando e eu falei assim, caraca, tipo assim, o bicho é um monstro negociando. Você é muito bom fazendo aquilo. Com certeza você deve saber disso. Mas por que não produzir um conteúdo sobre isso? Porque, tipo, você se transforma, essa aqui você não tem noção disso. Aqui é um César, negociando é outro. Porque quando eu me transformo em outra pessoa, é porque eu tô no meu, sei lá, eu tô... Você tá no seu êxtase, você tá no seu ápice. Tô na melhor versão de mim. Então, se eu consigo produzir um conteúdo quando eu tô nessa versão, aí esquece. Aí você se encontrou, entendeu? Só que é difícil alguém te pegar e falar assim, já tentou produzir um conteúdo em cima disso? Ou pelo menos, só coloca uma câmera na próxima vez que tu for fazer uma reunião daquela. Que aí tu vai ver que pode sair coisas que você nem pensou, entendeu? Muito bom, muito bom. Cara, você me trouxe uma visão aqui, sintetizando tudo isso, que pense menos em criar o conteúdo e pense mais em ser você. Sim. Porque senão você fica... Eu percebo que muitas vezes... Eu vejo por mim, tá? Até. Os melhores conteúdos que eu crio não é aquele que eu falo, o que eu vou postar hoje?
Aí, cara, me desceu aqui, ó. Me desceu uma ideia, me desceu uma visão, me desceu um insight. Pega a câmera, liga, fala, nem assiste de novo e solta. Esses são os melhores. É isso. E geralmente as pessoas Porque ficam desce, frustradas, cara. né, com isso. Porque ela tá pensando que o melhor conteúdo dela é aquele mais bem roteirizado. E não. Não, eu já teve conteúdos que eu fiz roteirizado, que eu peguei, cara, pega isso, pega aquilo, junta que vai dar bom. A hora que você vê, pô, não deu bom. É, e a gente fica frustrado, né? Fica frustrado. Cara, muito bom isso, Sim. muito bom, cara. Mas é por conta dessa variável. Porque nesse primeiro caso, você tá usando o que roteiro nenhum vai conseguir ter essa sensibilidade. Que é assim, cara, quando você tá na sua melhor versão, esquece, pô. Não existe roteiro nenhum que consegue. Só que as pessoas têm uma falsa crença de que para produzir conteúdo, você tem que parar diante de uma câmera, seja ela do seu celular ou uma câmera profissional, e começar a falar o conteúdo e acertar ele do começo ao fim. E não é assim, velho. Qualquer produtor de conteúdo que eu conheço, ele erra um monte de vezes até ele acertar o take correto. Então eu falo um monte de vezes para eu retirar uma coisa boa daquilo ali, aquilo vira o conteúdo. Todos os caras que eu conheço, que são, óbvio, não, tem algumas exceções, mas a maioria faz um conteúdo longo e depois daquele conteúdo longo retira um conteúdo curto dali que fica bom, entendeu? Então, tipo, o cara gravou no final das contas uns 10 minutos para tirar 1 minuto e meio que realmente vai ao ar. Então, o problema é a falsa crença. Você não precisa acertar um conteúdo do começo ao fim no teu celular. Não, às vezes tu é um empresário, você nem tem tempo para parar diante de um celular e eu não vou produzir conteúdo, então? Claro que não, só preciso entender a variável que eu sou bom e colocar alguém dentro dela. Tipo, me estimular a retirar mais dela. Porque é engraçado isso, porque se eu, depois de uma reunião daquela, eu te faço uma pergunta sobre qualquer coisa relacionada ao teu segmento, e eu sei que eu te fiz a pergunta certa, porque eu, como uma pessoa que sei, vamos supor que meu papel é fazer você dar certo na rede social. E aí eu entendi, cara, o César tá numa reunião agora, vai sair daqui a pouco dessa reunião. Essa reunião eu podia gravar, então eu já deixei gravando lá. Beleza, vou ter um monte de conteúdo possível a partir dali. Se não tiver, beleza. Pelo menos eu deixei ele gravando. Mas depois que você sai da reunião, você sai e eu já te faço uma pergunta que eu sei que ela pode gerar um bom material. Por quê? Porque eu estudei o segmento e o nicho e eu sei que aqui são boas linhas de produção de conteúdo porque tem consumo. Só que você, tipo, tá no seu melhor momento. Você acabou de sair de uma reunião, velho, que você, tipo assim, você está se sentindo cara. A probabilidade de você dar uma boa resposta agora, ela é altíssima. E eu não preciso mais que 3 minutos para te pegar a resposta ali. 1 minuto. Entendeu? Então é esse o ponto. As pessoas elas estão querendo parar para produzir conteúdo. E é um negócio muito complexo, porque você tem que sair de um estado mental muito positivo para entrar num que ele é desgastante, porque a gente já vê produção de conteúdo como uma barreira muito alta. Então toda aquela emoção positiva, aquele êxtase legal que você tava, eu quebrei todo ele para produzir dentro de um formato que é o que a galera quer produzir, entendeu? É muito verdade isso. É muito verdade isso. Tanto é que quando alguém vem com conteúdo pronto para gravar, eu travo. Eu não consigo. Eu não gravo. Me quebra o flow mental total. Sim. Sabe? É muito verdade isso. Parece que tu é um menino, né? Parece que e eu não consigo. Pode ser muito bom, a fala pode ser boa, a estrutura, o roteiro, mas eu falo, cara, me quebra o flow mental. Sim. Eu preciso acordar, sabe como funciona, cara? 5 horas da manhã. Tá. Até que os meus conteúdos de áudio que eu mando aqui no canal, tudo, eu mando pro pessoal de manhã. Eu pego, agora veio, desceu, eu começo e vou. Porque se eu não entrar nesse flow mental, cara, às vezes você sente também que você é uma farsa, né? Sim. Então, não tem muito isso? louco. E aí o que acontece? Você é um cara com o know-how que tem, com os resultados que tem, quando você produz com a emoção errada, você fica pior do que um menino que acabou de começar. E aí, tipo, você não consegue entender. Você fala assim, mano, esse cara que acabou de começar no meu segmento, o perfil dele é muito melhor que o meu, traz muito mais autoridade. Sim, pô, porque tu tá querendo competir com ele na mesma variável que ele. Ele não tem nada a perder, velho. Produzir conteúdo pra ele é aquilo ali. Ele não tem know-how, ele não tem, tipo, track record, nada. E aí tu tá querendo se jogar no mesmo estado mental do cara pra competir com ele, vai ficar pior. Porque na maioria das vezes é um jovem. E é um jovem que já é nativo digital. Então o cara sabe produzir conteúdo, cara. É a única ferramenta que ele tem. Aí tu tá querendo usar a ferramenta que ele é bom com você. Tipo, você tá concorrendo de forma desleal, entende? Você tem que usar o seu ponto positivo, que é o track record, a vida e, obviamente, o estado emocional, que a gente não pode deixar de considerar. Muito bom, cara, muito bom. Muito bom.
Cara, uma aula aqui. Basicamente, a gente precisa entender que criação de conteúdo nada menos, nada mais que é você ser você e entregar a sua melhor versão para quem está ao seu lado. Em síntese, sim. Em síntese, sim. Muito bom. Cara, você também foi para um lado de criação de ecossistemas e comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você conseguiu criar uma rede de afiliados, rede de pessoas, com distribuição em massa de conteúdo, até de outras pessoas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa visão para quem está ouvindo aqui a gente. Perfeito. Cara, quando a minha filha número 1 nasce, a Annelise, eu começo a repensar o meu modelo de negócio de receita, né? Então, eu basicamente vendia alguns treinamentos e cursos, né? Tipo um infoprodutor. E eu estava começando a acreditar que aquilo era muito exaustivo para o resultado que aquilo gerava. E a escala de trabalho, ela sempre aumentava. Então, é muito doido, porque assim, eu já tinha alguns negócios, já tinha uma empresa de marketing, e que o custo de tempo e mental, ele não escalava para ter que escalar o financeiro. Então, comecei a olhar para minha empresa de educação e eu falava assim, cara, para eu faturar mais, eu sempre estou tendo que escalar meu tempo, a minha energia, para que eu escale resultado. E mesmo assim, nem sempre quando eu estou escalando energia e potência ali, está escalando resultado. Aí eu comecei a achar um problema meu ali. Tipo, eu estou começando a me entregar muito mais, minha energia vital está indo nisso aqui e o resultado de faturamento não está crescendo na mesma proporção. Isso é um perigo, porque eu vou ser pai agora e eu quero dar tempo de qualidade para minha filha. Aí eu começo a pensar em outros modelos. Aí, por alguma coincidência, eu crio um vídeo para o meu YouTube em 2024 ou 23, agora não lembro exatamente. Não, 2024 eu acho. Estou lá pensando na minha produção de conteúdo e produzo um conteúdo ensinando como que as pessoas poderiam fazer uma renda extra como afiliado na internet. E assim, de novo, velho, eu estou sempre em movimento, só que é um movimento quase que circular. Ele é um movimento que ele não sai do eixo. Eu não fico indo atrás de outras coisas, eu tô dentro do mesmo eixo, só que dentro do mesmo eixo tem muitas possibilidades. Porque eu sou muito criativo, se deixar eu ficar criando possibilidade, eu vou ser meu próprio problema. Então, a minha forma de não deixar de criar é criar dentro do mesmo eixo. Então, eu posso criar, só que o meu ecossistema e os meus negócios têm que estar dentro, tem que ser sinérgicos, né? Então, um tem que pode prestar serviço para o outro, para eu não ser o meu próprio problema, né? Então, tá bom. Então, eu crio um vídeo. Então, veja, eu tô lá criando conteúdo que é uma coisa normal para mim e eu quero ensinar para as pessoas como fazer grana como afiliado em 2024. Aí eu crio o vídeo. Aí, o que eu fiz para fazer esse vídeo? Eu fiquei 30 dias trabalhando como um afiliado para eu fazer esse vídeo. Então, deu um trabalho violento fazer esse vídeo, mas ia ficar um vídeo animal. É um vídeo com umas 400 mil visualizações lá no meu canal. É um vídeo bastante relevante, né, pro meu segmento. E aí posto. Só que enquanto eu faço, nesses 30 dias, que era mais ou menos para faturar uns R$2.500 a R$3.000, que essa era a ideia do vídeo, eu faturo 25, se eu não me engano, mil em 30 dias. Aí eu falo assim, cara, tem dois problemas grandes aqui. O primeiro problema é que postar um vídeo no meu canal onde eu ensino as pessoas a faturarem 25 vai ser um problema porque tem muita gente que me compra para ensinar ela a ter resultado no Instagram que ela não vai faturar 25 no mês. Então, tipo, eu vou fazer a pessoa ficar numa grande questão. Tipo, eu vou largar a minha profissão para trabalhar como afiliado ou eu nem vou comprar o treinamento mais desse cara, porque ele está ensinando a ganhar muito mais dinheiro aqui do que eu posso ganhar com a minha profissão. Aí essa era a primeira linha de raciocínio. A segunda era, velho, eu fiz R$25.000 com um negócio brincando. Quanto eu posso fazer se eu colocar isso e levar isso a sério e construir um time lá na empresa? E eu pensei nessa segunda. Aí eu falei assim, vou construir. E aí eu começo, de fato, a construir um negócio sobre isso. E aí, pô, o tempo foi passando, né? Até que em janeiro do ano passado, a gente fatura os primeiros R$100.000 como afiliado. Janeiro do ano passado, isso. E aí, dali em diante, eu até penso assim, eu tinha uma visão muito errada sobre o mercado de afiliado, porque eu achava que os melhores afiliados faturavam, sei lá, 20, 30 mil reais no mês. Só que tem afiliado no Brasil, César, que ganha 4 milhões de reais por mês, vendendo produtos de marketplace, ou seja, tu não aparece, teu custo é folha e tráfego pago, se tiver. Esse é teu custo. Então, assim, é um custo muito baixo, obviamente que é uma operação que leva tempo para você construir, porque tem base em disparo de WhatsApp, criação de conteúdo para criativo, tem muitas coisas aqui. Mas esse é o custo da empresa, né? E os impostos. E aí eu falei, cara, vou construir. E construí. Foi a minha primeira empresa que eu construí já querendo vendê-la, porque ela é a única que funciona totalmente sem mim.
Tipo, ela tem um time que roda, nem sei o que está acontecendo, por exemplo. Entro poucas vezes assim para alinhar para onde está indo, os macros resultados, mas sou muito mais um CEO ali do que qualquer outra coisa. Só que é a única das empresas, porque todas as outras dependem muito de mim, entende? Então, quando eu construí esse negócio, foi muito por um negócio para resolver um problema de pai que eu tinha. Eu queria ser pai e queria curtir minha filha. Mas como que isso se comportou na prática? Quais foram os grandes ganhos que você teve em relação a isso? A disrupção, a inovação que você fez no marketing Beleza. digital? Cara, eu aprendi muita coisa. Eu acho que você quer saber dos aprendizados Os também, né? aprendizados, isso. Primeiro que, para dominar o jogo de afiliado no Brasil, você tem que entender que a galera que compra é uma galera de classe B, C e D. Em geral, C e D, tá? Então, você tem que construir criativos para essas pessoas. E para cá, uma estratégia para esse público é a estratégia de volume. Então, veja assim, ó. Até estava hoje numa reunião com um amigo meu, que ele está fazendo uma empresa e o cliente dele é um cliente B e C. E aí ele estava fazendo uns criativos e uns conteúdos com um monte de informação, muito conteúdo estático, sabe? Conteúdo em imagem, nada de conteúdo em vídeo. Eu peguei para ele e falei assim, velho, para você comunicar com essa galera, você tem que fazer bons vídeos. É o primordial. Porque essa é uma galera que não é nativo digital, tem dificuldade de fazer um cadastro na internet. Tipo, cara, você tem que ver que às vezes o teu lead é aquela pessoa que ele, para votar no Big Brother, ele não consegue se cadastrar, porque ele não sabe a senha do e-mail. Ele não sabe, ele quer votar lá no negócio que para ele é isso, que é o Brasil, e ele não consegue, porque ele tem dificuldade, não é um nativo digital. Então, quando eu fiz essa empresa, eu comecei a entender como que eu lidava com públicos diferentes. E para lidar com esse público, eu ia precisar jogar a linguagem desse público. E aí eu fiquei muito bom com criativos. Hoje a gente contrata o GC, né, que para quem não sabe, o GC é um User Generate Content, né, que é um conteúdo gerado pelo usuário, mas você paga para uma pessoa criar esse conteúdo para você. Então, às vezes você tem, sei lá, uma clínica ou alguma coisa que presta serviço para as pessoas e você é um produtor de conteúdo ruim. Então, o que você pode fazer? Eu contrato um GC que vem aqui e produz o melhor conteúdo do mundo, melhor do que eu. Só que eu contrato várias dessas pessoas. E aí foi assim, eu comecei a contratar o GC, comecei contratando 30 por mês, depois fui escalando para 40, 50, até chegar onde a gente está chegando hoje, que é 150 UGCs contratados por mês. Só que dentro disso eu tenho minhas variáveis. Tipo, a cada 150 que eu gravo, na verdade a cada, se eu não me engano, são 20 que eu gravo. Não, é 20? A cada 20 que eu gravo, não, a cada 17 que eu gravo, um criativo dá muito certo. Dá um baita ROI e é tipo assim, um criativo campeão. Então, a cada 17 criativos, um dá muito certo. Dentro desse um que dá certo, eu crio 20 a 30 variáveis dele. E dentro dessas 30 variáveis, 23 vão funcionar. Então, o que eu levava 17 para acertar um, agora eu tenho 30 para acertar 23. Eu melhoro minha conta matemática. É um jogo de dados. Eu faço muitos criativos para chegar, né, num resultado legal no tráfego pago, entendeu? Então, eu tive que aprender isso. Só que por isso que eu estou falando, que é, quando eu entrei nesse mercado, entrei por conta disso, eu tô dentro do mesmo ciclo. Eu tô aprendendo coisas que elas são boas para a minha única coisa. Então, eu não estou simplesmente perdendo meu tempo. Eu estou aprendendo coisas que são muito importantes para onde eu quero ir, entende? Que é dominar a audiência, é isso que eu quero dominar. Dominar a audiência. E uma das coisas que você mostra aqui também, que criação de conteúdo é quantidade também. Eu tava conversando com isso no A cada carro 17 com ele. posts, e tem gente que espera fazer 2 e os 2 bater e fica tristinho se não tem bastante exato. likes. Mas esse caso é muito engraçado, porque no tráfego pago é um jogo numérico. Tu tá com 4 criativos. Como que eu vou saber quanto estão funcionando? Às vezes o melhor tá funcionando é o teu pior criativo, tu nem sabe, tu só testou 4. Pô, tu tem que testar um volume maior para você saber, de fato, qual que é um muito melhor do que o outro. Então, eu me formei em ciência da computação, né? Alguma coisa precisava servir à faculdade. E um cientista, ele é basicamente dados, velho. Se você programa uma linha de código como um cientista da computação para desenvolver alguma coisa, se aquilo estiver errado, o programa não vai dar certo, vai dar pau. Então, assim, não é possibilidade de ter erro, entende? Então, eu acho que serviu para eu aprender algumas coisas dentro da minha mesma linha de raciocínio. É um mercado muito grande no Brasil, mercado de marketplace, né, afiliado, onde você vende um produto físico e você ganha uma porcentagem do valor daquele produto, que em geral vai estar entre 3% a 20%. Depende.
você vendeu de fato o produto que você divulgou ou você divulgou um outro produto que não foi aquele? Porque você também pode ganhar de forma indireta. Tipo, eu divulgo isso e eu vendo outra coisa. Tipo, vendo, sei lá, um desodorante. Tá bom, você vai ganhar. Mas você vai ganhar uma porcentagem menor, porque você divulgou o copo, você vendeu o desodorante, mas você vai ganhar. Então vira uma bola de neve, onde eu estou ganhando de forma direta e indireta. Esse é o mercado. É um mercado muito bem estabelecido nos Estados Unidos. É que aqui no Brasil, o Brasil, velho, tipo assim, tende a fazer as coisas de um jeito muito divertido, porque a galera faz umas coisas muito erradas, sabe, para tentar chegar no certo. Então, é um mercado muito imaturo ainda. Vai demorar para ser maduro, e eu acho que pela cabeça do próprio brasileiro mesmo. Você vê que até esses caras que eu te falei, que tem gente que fatura 4 milhões, mas assim, devem ser no máximo uns 5 que tem desse tamanho aqui no Brasil. E depois disso, é uma galera bem menor, entendeu? Então, Yeser, muito mar. o quão importante você considera que hoje um empresário, um CEO, um C-level, um executivo precisa botar a cara na internet? Cara, essa é uma pergunta que gera uma polêmica, né? Cara, depende do tipo de negócio e depende do tipo de para onde você quer ir e com quanto de custo e investimento você quer ir. Quando você vai pela dinâmica que você quer aparecer, você pode diminuir o custo de aquisição do teu negócio. Aí tem o que a galera fala hoje, que é o tal do Founder-led Growth, né? Sim, pode acontecer. Mas o Porque quanto... você coloca a tua imagem em evidência, você atrai mais pessoas e isso aumenta a tua conversão de vendas. E você tem E um outro diminui o seu canal de CAC. aquisição, né? Ou seja, você transforma a sua imagem em um novo canal para a tua empresa de aquisição de clientes. É isso? Primeiro que você diminui o atrito, então assim, se você vai ser em rosto, você tem todas aquelas etapas padrões de um funil. Então, aquisição, relacionamento, depois conversão. Quando você tem seu rosto, só o fato de estar repetindo, ele já está fazendo com meio que um vai e vem dentro desse funil. Porque a pessoa, ela gera uma familiaridade com o rosto, ela começa a confiar sem saber muita coisa. Então, por exemplo, você sabe quem é o Adib, né? Sim, Se eu te fizer, você conhece ele pessoalmente? conheço. Você é amigo dele? Não, Tá. Mas você confia nele? confio. Mas por que você confia nele? Pela credibilidade, pela autoridade dele e pela credibilidade que é gerada através da autoridade. Tá, beleza, mas perfeito, a resposta é super de acordo. Mas você, essa autoridade que foi gerada, você nem sabe por quê. Ela aconteceu muitas vezes pelo que você viu como retrato nas redes sociais, por repetição. Então você vê, ele apareceu numa revista, daqui a pouco ele aparece com a outra pessoa que também é autoridade. Aí agora tem conteúdo dele de novo aparecendo. Na verdade, ela é criada não só pelo aquilo que ele mostra, mas pelos resultados que ele tem Sim, e os resultados que ele mostra. sim. Porque tem gente que também mostra muita coisa, mas na verdade está só falando e não está validando nada, sabe? O cliente mais qualificado ele vai se preocupar com isso, se você é um caso, mas a maioria das pessoas não vai entrar nesses pormenores. Entendi. Ela não vai, tipo assim, procurar por que o César é uma autoridade. Ela simplesmente olha, pô, você me parece ser um cara que fala bem, é um cara que está bem relacionado, é um cara que tem track record porque já mostrou que tem, então está mostrando o que quer que as pessoas vejam. Ela simplesmente assume, ela não fica tipo assim, não, peraí, deixa eu ver mesmo se esse cara é bom no que ele está fazendo. As pessoas não entram nesses pormenores. Então, no final do dia, você como founder, você acelera o processo de confiança. E confiança e credibilidade é o que basicamente movimenta a questão financeira. Então, por isso que é tão importante, mas não pela parte de vou aparecer ou não. Cara, depende de que momento você está de jogo. Você quer, de fato, porque... de novo, a gente volta naquele começo do papo. Você vai ter que descobrir como é que você produz conteúdo, senão você vai ser só um cara idiota na frente da tua marca, entendeu? Tipo, a pessoa vai olhar e não vai ter nenhum tipo de benefício você aparecer, porque você não tá sabendo fazer. Aí fica, tipo, um negócio meio desconexo. Tipo, o cara tá querendo aparecer lá na marca dele, mas não junta Então, o que a gente está falando aqui que o cara que decide, o cara que aparece, ele aumenta a conversão dele, diminui o custo de aquisição do cliente e cria um novo canal de vendas da empresa. Sim. Certo? Sim. Beleza. Agora tem o como ele aparece. É isso que você está dizendo? Exato, porque aí você tem que entender desse cara onde que tá aquela questão que a gente falou sobre você. Tipo assim, onde que tá o poder desse cara para produzir conteúdo em cima disso. Se você pegar o Adib, por exemplo, o poder dele é o cara da rua. Ele é o cara de vendas, a campanha de vendas, comunicação. Ele expõe isso. Exato, e ele é isso. Ele é um cara que no meio de uma reunião vai soltar um negócio assim, cara, uma fala super emblemática. O Flávio Augusto também tem muito disso. Então são caras que, aonde eles se fortalecem
com pessoas. Então você não adianta parar esse cara na frente de uma câmera para produzir conteúdo, porque você vai cagar com esse cara, entendeu? Vai ficar muito ruim. Não adianta. Esse cara não vai ficar lendo teleprompter, esse cara não vai ficar lendo roteirinho de uma curiosidade que ele viu na internet. Esquece, não é para esse tipo de cara. Esse cara você tem que produzir com base na vida dele. Então, outra dinâmica de produção de conteúdo. Eu preciso de alguém acompanhando ele, mas também preciso de alguém que pergunte, que estimule ele a trazer um conteúdo legal. Porque esses caras não são produtores de conteúdo. Eles são só caras bons. Eu preciso fazer esse cara bom virar um bom produtor de conteúdo. Que o poder dele se transforma em conteúdo por consequência. Sem mudar ele, né? Sem mudar ele. Porque se mudar ele, perde toda... Porque, na verdade, ele já gera muito conteúdo. Sim. Só que não na frente das câmeras. O cara é um conteúdo ambulante, velho. Tudo que você vê do cara falando, eu já acompanhei várias reuniões dele, ele realmente é aquilo mesmo. Ele não para de falar coisas incríveis o tempo inteiro. É ele. Então não adianta parar o cara pra ele falar de uma coisa, porque geralmente não vai ficar legal. Entendi. Cara, você acredita que o tráfego pago tem dias contados? Não, muito pelo contrário. Eu acredito que profissionais ruins têm os dias contados. Aliás, tráfego, cara, depois que eu comecei a fazer para minha empresa e chegar em números que a maioria das pessoas não conseguem chegar, porque elas são ruins de criativo. E é muito louca a lógica, porque o tráfego pago, ele de fato é um exponencializador do tráfego orgânico. Só que a gente não precisa do tráfego pago para algumas coisas e não precisa do orgânico para outras. Então é basicamente assim, ó. Vamos supor que você tem um negócio super específico, que eu estou atendendo um cliente que ele basicamente reduz o IPTU de uma pessoa que onde ela mora tem enchente, por exemplo. Não sei se reduz IPTU, se zero IPTU, é um negócio jurídico meio complicado. Mas é um negócio super específico. Por que é específico? Porque nem todo lugar no Brasil tem enchente, deve ter alguns pormenores da lei e tal. Como que você acessa essa pessoa com orgânico? Muito difícil. Porque, assim, é um negócio super específico. Com tráfego é muito mais rápido. Então, se eu faço um bom criativo e eu já sei uma geolocalização onde rolam esses incidentes, eu posso fazer um tráfego direcionado para lá. Tem um bom criativo, já tenho a geolocalização, já sei onde está o público. É mais rápido. Não significa que é melhor ou que é pior. É só mais rápido. E aí, depende. Qual é o teu negócio? Para quem você quer falar? Você precisa falar mais rápido ou você pode ir no orgânico de uma forma mais lenta? Você está crescendo agora, não quero ter muitos custos de investimento, enfim. Mas eu acredito que o tráfego, ele deve ser utilizado. Se você não está utilizando ele, com certeza você está deixando muito dinheiro na mesa. Isso é sem dúvida. Mas qual que é a tua visão sobre... Porque o tráfego pago, ele está encarecendo cada vez mais. Sim, porque as pessoas são ruins de construir criativos. E quando você não entende o por esse orgânico... motivo? Exato, porque a pessoa já não entende como produzir conteúdo. E o tráfego pago, ele basicamente é um conteúdo bom e com investimento. Só que as pessoas criam criativos horríveis, muito ruins. E aí sim, vai ficar cada vez mais caro. É a mesma lógica do orgânico. Veja assim, se você olha para a tua profissão há 10 anos atrás, não, vou até colocar menos, 5 anos atrás, se eu te pergunto quais são seus concorrentes há 5 anos atrás, talvez você com uma mão consiga falar quais são os relevantes. Se eu te pergunto isso hoje, com uma mão você já não consegue falar quais são todos os relevantes, vai precisar de mais. Por quê? Nascem os específicos, nascem os relevantes de forma geral, só que eles não param de crescer, então são cada vez mais pessoas. E numa dinâmica que tem cada vez mais pessoas produzindo conteúdo e a quantidade de consumo ainda é igual, cara, é óbvio que o engajamento e a distribuição vai ser menor, porque tem mais pessoas produzindo e a mesma quantidade consumindo. Entende? Então, a mesma lógica do tráfego. Vai ficar mais caro porque tem cada vez mais pessoas usando tráfego. Mas vai ficar também mais caro porque tem muita gente incompetente tocando gestão de tráfego e criativo e etc e tal. Então, esse é o problema. Tá, então, o que tem muito são pessoas fazendo mais do mesmo. Sim. Mesmos criativos, estratégia, segmentação, e aí o custo aumenta e cada vez mais isso cria essa crença de que o tráfego pago talvez vai deixar de existir nos próximos anos. Mas vamos fazer aqui uma provocação para tua galera entender isso. Assim, vamos lá. Você vende casa ainda? Claro, vendemos todos. Tá, tudo. Mas vamos então pegar um exemplo de... No nosso ecossistema na Trinca Real Estate, nós vendemos. Tá bom, então vamos colocar então um prédio.
Beleza? Um prédio. Pô, tô Um ali. prédio inteiro. Beleza, um prédio. Um lançamento de uma construtora. Perfeito. Você tem na sua cabeça, hoje, qual que é o vídeo que você tem que fazer? Esquece que você tem seus sócios, esquece tudo isso. Vamos na dinâmica que você Esquece tá que a gente tem um sozinho. ecossistema com 2 mil corretores, tem meus sócios, esquece seguidores, esquece tudo isso. Exato, esquece tudo isso. É só o César e o César Só o agora. César e o César. Com o Beleza. meu conhecimento de mercado imobiliário. Isso. Isso permanece. Isso sim. Ok. Você sabe qual vídeo você tem que gravar para vender esse imóvel aí? Você tem uma noção disso? Sei. Como que seria? Um Pode vídeo- pensar em qualquer loucura, agora tá liberado. Perfeito. Um vídeo... Primeira coisa é entender o seguinte, para quem é. Primeira coisa é entender para quem é. Quem é o cliente que vai consumir isso, porque isso é diferente. Porque não é o prédio, é para quem aquilo vai consumir. Segunda coisa é o despertar. Eu tenho que responder 3 perguntas. A primeira pergunta que eu tenho que responder é o que é isso? Ou seja, isso faz com que eu comece o vídeo de uma forma que eu chame a atenção do cara. A segunda coisa, se isso é para mim. Ou seja, eu tenho que trazer atributos daquele produto, mas não é produtos técnicos. São coisas que faz o cara falar, eu preciso disso ou eu quero isso. E a terceira coisa que eu preciso responder é por que agora e não depois. Tá, então vamos anotar isso aí. Porque pode ser que eu não lembro o que é isso. O que é isso? Tá. A primeira coisa é entender para quem público. é. Não, o público. tudo bem, tudo bem. Beleza? Vai, Depois, coloca antes, a primeira então, coisa que tem que... O público. Público. A segunda, o que é isso? Ou seja, eu preciso encontrar uma forma de fazer que o vídeo seja muito chamativo para esse público logo de início. Tá bom. Se isso é pra mim, Se isso é para mim, e qual que era o último? porque agora E não depois. e não depois. Perfeito. Da hora. Tem mais coisa? Não. Tá, só que agora a gente precisa traduzir isso de forma visual, porque a internet, se a gente fosse falar que 100% do resultado de um negócio na internet, se a gente fosse fazer a construção do que é o resultado, 60% é visual, 40% é o que é dito. Então, se 60% é visual, o que eu preciso fazer para isso se tornar visual e, de fato, chamar atenção? Então, vamos primeiro para a questão do público. Como que eu faço, então, esse público entender que aquele conteúdo... Veja, eu estou só no conteúdo, ainda não estou falando do imóvel. Eu estou no conteúdo. O que a pessoa precisa ver de público? Ela pode ver uma pessoa da mesma idade que ela, ou do mesmo gênero, ou parecida com ela. Pode ser roupa, forma de se vestir, forma de agir. É como eu penso. Então, eu tentaria buscar uma pessoa que ela conversa visualmente com quem, tipo, é o meu comprador. Às vezes a pessoa, tipo, por exemplo, gosta muito de relógio. Então, se eu mostrasse o relógio ou a pessoa de alto padrão, vamos supor que é o alto padrão, ela de cara já olha e fala assim, cara, isso aqui é de alto padrão. Beleza? Segundo, o que é isso? É um imóvel. Eu preciso mostrar o imóvel de alguma forma, só que eu não tenho um imóvel. Então, tipo, o imóvel ainda não existe ainda, porque ele não está pronto, vamos supor que ele não está pronto. Então, que tipo de loucura eu posso fazer aqui? Posso criar, então, esse conteúdo com inteligência artificial, que é o que hoje a galera está fazendo, né? E mostrar como que o imóvel é. Ou se for um imóvel na praia, você pode colocar o cara que é essa persona que representa o público andando na praia e começando a mostrar. Isso pode ser também uma forma. Pode. Agora é o campo da maluquice, eu falo. É o campo da maluquice. Tipo, eu não vou ser a melhor pessoa para pensar nas ideias malucas. Você vai. Só que agora eu até falo assim, ó, pode pensar em qualquer loucura, velho. Qualquer loucura. Porque depois a gente acha um jeito mais barato de fazer isso. Por isso que existe o tal do GC. Porque eu consigo controlar boa parte dessa questão aí com o GC. A questão da edição do vídeo, não. Mas depois a gente chega nela. Mas eu já defini a pessoa correta. Eu já agora estou entendendo o que é isso, né? Então, preciso mostrar. Só que dentro do que é isso, ou para que você precisa disso, eu posso pegar várias... Porque você falou lá de uma questão assim, tem gente que vai comprar para investimento. Então, tá bom. Então, como que eu faço um criativo só para investimento? Exemplo. Uma vez, lá antigamente, quando eu era molequinho, eu escutei um investidor falando assim, se dentro dessa localização aqui for vendido algum tipo de imóvel e tem um Carrefour e uma Rosário por perto, pode saber que é um bom lugar para você investir seu dinheiro. Um investidor de imóvel falou isso. Muito tempo atrás, não sei por que, mas ficou na minha cabeça. E, pô, faz sentido, porque pro Carrefour colocar um lugar ali, deve ter muita gente para comprar. E se tem uma farmácia, também deve ter muita gente. Não sei se tá certo ou não, tá, mano? Se eu tiver errado, desculpa, foi o que eu escutei. Mas isso é uma lógica de investimento. Imagina que agora eu vou fazer, então, um conteúdo que eu vou mostrar. Se você quer comprar isso aqui para investimento, olha o que tem por perto. Isso aqui tem uma escola de medicina aqui, tem isso aqui, não sei o quê. Só que a galera quer fazer tudo junto.
O cara quer comunicar para o investidor enquanto quer comunicar para quem vai morar. E aí vira uma zona. Não é isso. Eu preciso fazer um criativo específico, porque senão eu erro no público. Ou senão eu erro no por que eu preciso comprar isso agora e não depois. Por que você precisa comprar agora? Porque a faculdade de medicina vai começar daqui 6 meses. Isso aqui vai estar pronto daqui tantos meses. E aí vai ficar mais caro daqui 6 meses, ou seja, o momento é agora, porque a valorização vai acontecer em pouco tempo. Exato. Só que aí, ó, se é o caso da questão da medicina, quem eu coloco? Uma menina que quer fazer medicina. Com o rosto de que parece que quer fazer medicina. Porque quando a gente pensa em uma pessoa que faz medicina, vem uma imagem no nosso rosto, não vem? Tipo, a gente pode acreditar que é uma pessoa muito específica, um jeito de cabelo, um jeito de cor de pele, um jeito de vestimenta, um jeito de carro, não sei, não interessa, mas a gente precisa procurar por essas visualizações, porque daí eu crio ela falando, do tipo assim, eu preciso arrumar um imóvel, porque eu vou fazer faculdade nessa escola aqui e eu ainda não tenho. E se você é um investidor, você pode comprar isso daqui e depois locar para uma pessoa como eu. Tipo, olha a engenharia reversa que eu tô fazendo. Tipo, eu tô fazendo um negócio muito antes. Eu tô, tipo, colocando a pessoa que vai contratar o aluguel do imóvel do cara que ainda nem comprou. Então, tipo, olha o nível. Esse é o nível de maluquice que eu tô falando. Então, tipo, eu preciso pensar nisso para fazer com que um criativo, ele entregue um resultado desproporcional. Aí, o que que tem? Um corretor com a roupa zoada, que me desculpa, mas esses caras se vestem praticamente tudo igual, não tem nenhuma personalidade, falando de um jeito totalmente, tipo assim, mano, o que você falou no final das contas? Você falou que o negócio tem tantos metros, tipo, só um monte de coisa irrelevante. Tá, mas tá, o que adianta você com pé para não sei o quê, com frente para não sei o quê, com possibilidade de quebrar tal coisa para fazer uma cozinha? Não é isso que o cliente vê. Mano, ele fez uma panela, entendeu? Tipo, ele juntou um monte de coisa com um monte de público diferente pra fazer um criativo, que no final não bloca ninguém. É isso que tem. Aí o cara tem quantos criativos rodando? 2, 3. Pô, tu não vai vender nada, irmão. O teu perfil ainda é zoado. Quando o cara entra no teu perfil, vê que é uma zona. Entende? Porque falta esse nível de detalhe. Eu preciso fazer um negócio extremamente bem feito. E qual que é a ideia maluca dentro dessa relação aí? Público. O que Público, o que é isso, se isso é pra mim, porque agora não depois. É. E aí você criar uma maluquice que chama atenção, mas sabendo pra onde você quer ir. Exato. Muito bom, cara. É, fazer as maluquices. Cara, se você pegasse hoje uma pessoa, que você com certeza faz bastante isso, uma pessoa que você fizesse um diagnóstico rápido do perfil dela nas redes sociais, tá? Quais são as top 3 coisas, ou top 5, se tiver, que precisa existir para que haja uma boa comunicação e quem entre naquele perfil fale, cara, ela é interessante? Tá. Cara, primeiro eu acho que variação de conteúdo. Variação de conteúdo. Variação no feed. É isso. Tá. Tem tanto conteúdo pessoal quanto conteúdo profissional. Então, eu já falei de 2 coisas. Variação de conteúdo, e isso aqui já é uma outra, que é ter vida pessoal e vida profissional. As pessoas muitas vezes elas confundem, né? Ah, não posso então falar da minha pessoa física, só tenho que falar como pessoa jurídica, como empresa? Não, muito pelo contrário. Então, a pessoa física vende muito mais do que a pessoa jurídica e você não está utilizando isso. Então tá, então tem uma variação de conteúdo. Vou voltar nesse porque às vezes as pessoas ficam em dúvidas. A variação de conteúdo é você usar tanto conteúdo em vídeo, quanto conteúdo em carrossel, tanto conteúdo em imagem, e ter uma clareza muito grande de que tipo de público você precisa conquistar. E aí essa é a terceira coisa, essa clareza. Porque isso vem primeiro de tudo? Não. Tá. Isso, tipo, é que eu não gosto de falar que vem antes de tudo, porque senão a pessoa não começa a produzir conteúdo. Ela começa a achar que tudo eu preciso ter clareza de quem é meu público, e às vezes eu não tenho. Entendi. É uma coisa que eu vou ganhar mais pra frente. Variação, ok. Então, variação de conteúdo, depois essa questão da vida pessoal profissional, e agora essa questão aí de clareza do público. Na clareza do público, você vai entender, essa pessoa, ela é mais alta renda ou mais baixa renda? E não significa que existe um certo e errado. Só que se eu estou falando com uma pessoa de alta renda, algumas coisas na minha produção de conteúdo precisam estar muito claras. Tipo, se eu quero falar com alta renda, eu preciso mostrar que eu sou alta renda. Ah, se você não é, velho, dá os seus pulos, velho. Tipo assim, arruma uma roupa melhor para você gravar, grava de uma forma que é mais interessante. E não é contratar um videomaker que vai resolver isso. Às vezes é simplesmente aprender a gravar e usar seu próprio telefone. Porque o cara quer produzir, lá no meu prédio, por exemplo, tem uma corretora. Cara, eu entro no perfil da pessoa e é muito ruim o conteúdo dela. Por quê? Porque ela pega conteúdo de outro corretor,
Porque ela tá com preguiça de ir lá no apartamento e fazer foto. Ou ela tá com preguiça de ir na casa, porque a casa já alugou. Ou enfim, tipo assim, se eu sou um corretor, vamos supor que aqui que é o corretor que tá escutando a gente. Cara, eu vou gravar casa que já foi alugada. Eu vou gravar casa que eu não vou conseguir alugar. Por quê? Porque às vezes não tem o meu público, mas eu preciso daquela casa para fazer um baita conteúdo. Porque se aquele conteúdo der certo, eu vou alcançar o público que eu quero alcançar. E às vezes, eu acabei de começar, eu não vou conseguir pegar uma casa incrível, uma casa de 10, 15 milhões. Vou conseguir pegar uns APzinho de 500, de 1 milhão, de 1 milhão e meio. Mas eu consigo naquela casa de 10 milhões? Eu sei que eu não vou vender, por conta do meu público. Mas eu consigo ir? Consigo. Então vai lá e grava o conteúdo, porque se aquele conteúdo der certo, você começa a alcançar o público que você queria. Então, assim, o que tem é problema de preguiça aqui nesse caso. Então, essa seria, então, essa coisa. Você tem que ter a clareza de público para você conseguir gravar para ele. Uma outra questão é coerência. E essa coerência, ela é tanto visual quanto de pessoa mesmo. Tipo, quais são os seus valores? O que tu vai defender? Porque é muito fácil, né? Falar, eu não alugo, eu sou totalmente a favor do meu cliente. Então, eu vou sempre fazer o meu cliente tomar uma ótima decisão. É muito fácil falar isso. Agora eu quero ver você mostrar isso numa situação. Então, como que eu faço isso virar história? E é isso que é uma ótima forma de produzir conteúdo. Tipo, cara, uma vez um cliente me procurou para comprar um imóvel, ele tinha acabado de receber uma herança de 3 milhões de reais, e ele queria muito comprar um imóvel, e aí me mostrou esse imóvel aqui, ele ia comprar, tava com tudo para fechar, e eu falei para ele assim, cara, não fecha, porque tu vai perder dinheiro. Ele estava comprando para, sei lá, tá querendo que aquele investimento se pagasse. Então, é uma história que eu conto, porque eu tenho outros públicos parecidos, então vem na questão do público de novo, mas é também uma forma de produzir conteúdo que ele é coerente, porque você fala que vai defender o dinheiro do seu cliente, então mostra uma história que você defendeu, porque senão fica só falei, né? Então, acho que e a questão visual do perfil, que aí talvez seja coerência, mas eu gosto muito de garantir que essa questão visual do perfil ela esteja alinhada. Harmônico. Harmônico. Tipo, eu entro no perfil da pessoa, eu sei que todas as fotos foram tiradas por você, eu sei que tá na mesma paleta de cores, na edição, eu sei que você vai ter o cuidado de escolher a melhor foto para capa, eu sei que você vai ter padronização dos seus conteúdos, que tipo assim, um vídeo, sempre que você olhar para um vídeo que foi feito pelo teu perfil, não vai parecer que é um negócio feito por outra pessoa. Tipo, um negócio tá super bem gravado, o outro tá mal gravado, tipo, parece que foi alguém que gravou para você e te entregou. Então tem que ter uma padronização. Como que eu vou tirar as fotos? Como que eu vou fazer os vídeos? E aí existem, né, vários bons profissionais que você pode ver o que eles estão fazendo dentro do perfil deles, né? Então acho que isso aí resumiria o que eu acredito que tem que ter no perfil. Você falou sobre histórias. Cara, teve um post meu que eu fiz. Foi um dos posts assim, que mais me trouxeram seguidores. Acredito que acho que foi uns 5, 6 mil seguidores assim, o post, o vídeo. Uma única vez. E eu falo uma história de um cliente que ele me perguntou: César, essa rua alaga? Eu era gerente na época ainda, muitos anos atrás, e eu falei para ele assim, alaga. E assim, é contraintuitivo isso, porque muitas vezes o corretor ou o vendedor ele quer fugir daquela verdade dura. Sim. E eu falei, cara, ela alaga. Olha, faz 3 anos que essa rua não alaga, mas sim, ela alaga. E o cliente se espantou, porque ele falou, nossa, eu não esperava que você fosse ser tão sincero. Eu já sabia da resposta. E esse cara não comprou comigo naquele momento, foi embora, me ligou naquele mesmo final de semana, acho que 4 ou 5 dias depois, e me fez uma pergunta. Olha, eu vi um imóvel tal, que não é da Cirela que eu trabalhava, e queria saber a tua visão sobre esse imóvel. Eu falei, cara, já te ligo. Fui buscar informações, liguei para ele e falei, o preço está bom, o imóvel é bom, você gostou? Ele, sim. Eu falei, compra. Aí ele falou, caramba, de novo você me surpreendeu. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, porque o imóvel não é seu, não é da empresa que você trabalha e você não vai ganhar nada por isso. Eu falei, cara, mas você sabe que é bom, sabe? Ou vai descobrir. Ou vai descobrir que é bom. Então, assim, eu falei a verdade. Resumindo, ele comprou aquele imóvel comigo da rua que alagava. Caraca. Porque ele queria o imóvel, ele entendeu que aquilo, cara, enfim, ele superou aquela questão, sabe? Mas ele virou um grande amigo meu, esse cara é um grande executivo, virou até um conselheiro meu, um cara querido, mas assim, pela verdade. Isso eu contei essa história. Sim. E o pessoal adorou, porque vira história, não é? Vira história. E esses conteúdos de história, eles são... Pô, você já sabe contar, você não precisa de um roteiro pra isso. Não, você já sabe contar. No máximo que a gente vai fazer depois é retirar algumas coisas. Excesso, né? Mas é isso, o conteúdo já existe aí, entendeu? Quantas mais dessas histórias você tem?
Talvez você tenha várias, talvez você tenha, tipo, casos que você ouviu de alguém, que você não vai expor os nomes, você vai contar uma história que aconteceu e você desaprova completamente, ou de um investimento que era para você entrar e você não entrou no final das contas porque você achou que era furada. Enfim, tudo que o seu cliente meio que tem medo, ou que ele te valorizaria por conta disso, precisa virar história. Perfeito. Então, comece por aí, sabe? Quais são as histórias que eu deveria contar que gerariam algum tipo de emoção na audiência que eu quero conquistar? Tipo, o cara vai me valorizar mais. Porque o cara te valoriza mais agora. Porque lembra, de novo, o cara não vai procurar se a história é certa ou se é errada. E é por isso que a internet é um problema também, né? Porque tem muita gente que mente pra ter resultado. Mas a gente aqui vai pela linha do, ser honesto, né? Se você tá sendo honesto e, obviamente, alguma hora, se você não estiver sendo, as pessoas vão descobrir. E aí é pior, porque daí vai desabar tudo de uma vez e não vai ter jeito. Mas você tem essas histórias, então conta essas histórias, porque elas são a forma mais fácil de alcançar o teu cliente. Porque às vezes ele tá... Muito bom. naquela Então você linha. falou assim sobre os itens que faz alguém entrar no perfil de uma pessoa e ficar. Primeira coisa, a variação de conteúdo. Segunda coisa, mistura de lifestyle. Sim. Não só pessoa jurídica e não só pessoa física. Porque também tem gente que você entra e vira um portfólio de catálogo de casa, né? Terceira coisa é clareza de público. Ou seja, para quem é depois disso. Sim. E depois coerência, ou seja, quais são os seus valores. E aqui entra uma coisa que eu quero te perguntar, que é o seguinte. Eu particularmente não gosto dessa estratégia. Dá muito certo para alguns, mas na minha visão isso não perdura. Que são pessoas que tentam surfar o hype. Um conteúdo que, cara, esse momento aqui tá pegando, vamos falar sobre isso, porque aqui vai dar uma audiência super grande, mas eu acho que isso não se mantém no tempo. Qual que é a tua visão sobre? Cara, eu acho que na nossa produção de conteúdo a gente sempre tá fazendo o que a gente faz e o que a gente não faz. Então pensa assim, ó. Parece meio difícil entender, mas imagina que em 100% do seu tempo, uns 70% do tempo você tá fazendo coisas que você já fez no passado e que elas deram certo e você continua fazendo. Mas em 30% do tempo, você tem que fazer coisas que você geralmente não faz, para você descobrir coisas que possivelmente têm um potencial maior. E dentro desses 30%, eu acredito sim que você pode colocar ali alguma coisa que seja do momento. Por exemplo, lá em Balneário Camboriú, acho que vai ter um negócio, o edifício Tower lá do... Sena Tower. Sena Tower. O edifício mais alto do Brasil. Em algum momento, essa questão aí foi um assunto do momento. Porque se você é de lá, por que você não foi lá produzir um conteúdo sobre isso? Tipo, o problema é você não se movimentar para produzir conteúdo quando existe alguma coisa ali. Não é só viver disso, mas é usar isso nos momentos oportunos. Porque sim, pode acontecer uma via de crescimento bacana por conta disso, sem fazer você perder o público correto. Porque eu tô fazendo aqui 70% do tempo que eu sei que dá certo, que atrai público certo. Esses 30% eu posso fazer um negócio que pode fazer tudo e ir para um outro lado. Mas em geral não vai acontecer, porque o seu público está muito correto ali. Então sim, eu me exponho a coisas novas em 30% do tempo, e se elas forem um assunto do momento, que seja. Mas óbvio que eu vou falar só sobre coisas que têm a ver com o meu tema e o meu público. Então, tá acontecendo um negócio, sei lá, com a família do Neymar. Cara, tem alguma coisa a ver com o meu público? Tá, então você está dizendo para você também, você pode comentar aquilo, mas que tenha coerência com aquilo que você faz, certo? Com o teu mercado, com o teu nicho, com a tua comunicação. E também ter cuidado com a forma que você comunica isso, porque tem gente que vai muito pro lado da polêmica. Tem gente que vai pelo humor também. Humor. Polêmica e humor. Tipo, é uma coisa que eu gosto de ter cuidado. São perigosos, né? São Porque perigosos. você, pra ser descredibilizado com um negócio que é mais engraçadinho, se não tiver suporte da tua personalidade, é assim, ó. Você cai muito fácil. Muito. E polêmica igual, né? A polêmica é perigoso porque às vezes você não consegue sustentar aquilo que você falou, né? Aí é um problema. Tipo assim, você tá falando de um negócio, você tem certeza disso, você tem muita... E outra, você está disposto a perder o público que pensa diferente por conta desse seu posicionamento? Se sim, vai embora. Se não, não faça. Porque aí a gente tem um problema. Entendeu? E a internet, cara, eu falo assim, tem que ter sangue pra você ir pra aquele lugar, porque não é fácil. Não é fácil. As pessoas, quando elas veem que alguma coisa te machuca... Elas vão pra cima. E hater na internet, ou pessoa que não gosta de você, vai ter de monte, porque pra dar certo é inerente que isso aconteça, né? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Cara,
Eu ia te fazer uma pergunta, mas você respondeu aqui o que que mata hoje um criador de conteúdo. Tem alguma coisa além da polêmica e também do humor, não do humor, mas de um humor não coerente, talvez? Porque você falou que você pode ter humor, mas se for um humor não bem acompanhado, assessorado, talvez você perca a sua credibilidade. Mesma coisa para polêmica. É que às vezes tu não é um cara bem-humorado e você tá você querendo quer- usar aquilo porque você entende que aquilo funciona. Esse é o problema, tá? Mas assim, coisas que prejudicam. Eu acho que, primeiro, expectativa totalmente desalinhada com a realidade. Então, o cara espera que aconteça uma coisa da rede social dele e não acontece. Isso frustra ele, faz ele parar de produzir. Segunda coisa é constância e constância no lugar errado. Então, falta de constância e constância no lugar errado são dois problemas também. Às vezes o cara tá fazendo conteúdo, posta todo dia, tem 2, 3 conteúdos por dia, mas nada dá certo, ele continua fazendo a mesma coisa. E a falta de constância, que esse é um problema maior do que o primeiro, porque quando você para de publicar, é como se você precisasse, entrar num carro e fazer ele correr. Primeiro ele vai devagarzinho, para depois ele ficar rápido. Então, quando você perde a constância, você literalmente está perdendo um motor que já estava em movimento. Isso é muito ruim. Terceiro, eu acho que sim, com certeza as polêmicas e os haters que acontecem. Eu conheço muita gente que parou de produzir conteúdo porque entrou numa polêmica errada, numa discussão que a pessoa não queria entrar, e aí, por consequência disso, ela perdeu ali o brilho de produzir conteúdo. E, cara, por fim, eu acho que depender de uma única rede social. Eu acho isso um problema também, porque o público, de alguma maneira, está em quase todas as redes sociais. Às vezes em muita quantidade, às vezes em pouca, a que justifica nem produzir para essa rede. Mas o público está em todas. Então, como que a gente pode produzir conteúdo para outras redes sociais? Por exemplo, você está produzindo para o Instagram e está produzindo para o YouTube também. E para o podcast. Então, você está... Para TikTok. Então você está produzindo para 4 pessoas diferentes, porque a pessoa consumindo em uma rede social diferente, ela já é, por si só, uma pessoa que você não conseguiria atingir ela facilmente na outra que você já está produzindo. Então, acho que esse é um problema de não produzir conteúdo para vários lugares. Acho que são esses, assim, que matam o produtor de conteúdo. Porque se o cara só produz para uma rede, ele dificilmente está inovando, dificilmente está fazendo uma coisa além, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Yezer, você, cara, com certeza virou muitas chaves aqui de pessoas sobre conteúdo, internet, enfim. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre você, cara. Esse coração que está por trás dessa mente brilhante. Você, não muito tempo atrás, também fez um post, isso foi aberto, então posso falar aqui. Você se mostrou ali aberto, vulnerável, onde você disse que você estava um pouco cansado de criar conteúdos. Que você entrou ali, talvez, num ponto de flexão na tua vida. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse seu momento, sobre os seus desafios, sobre quem é o Yezer, essa mente, esse coração por trás de tudo isso. Se você pudesse trazer um pouquinho Claro. para a turma. Cara, eu acho que assim, é inegável que toda pessoa que produz conteúdo há muito tempo vai chegar um momento da vida que essa pessoa vai se perguntar assim, cara, por que que eu tô fazendo isso? Porque a internet, ela nos confunde. Ela faz a gente acreditar em coisas que na verdade a gente não acreditava, faz a gente querer coisas que na verdade a gente nem queria. Então, eu comecei em algum momento a querer coisa, a desejar coisa e fazer coisas que eu naturalmente não faria se eu não estivesse tão consumido pela rede social. E aí teve um momento que quando a minha filha nasce, eu começo a refletir sobre todas essas coisas. E as minhas prioridades, elas são muito mais pró a minha família do que... E aí eu falo sempre sobre a internet, que eu via que alguns projetos mais me faziam perder tempo do que qualquer outra coisa. E produzir conteúdo da forma correta é também perder tempo. Então eu comecei... da forma incorreta é também perder tempo. Então, refletindo sobre isso, eu comecei a pensar como que eu faço essa minha inteligência ser utilizada da forma correta e me levar para onde eu quero chegar sem abrir mão do que é mais importante para mim, que é a minha família, minha esposa e minhas 2 filhas. Então, acho que assim, no final do dia, cara, eu sou uma pessoa de um coração bom e posso falar isso com afirmação. Tipo, eu nunca... Sabe, a verdade, já me ferrei em projeto para não ferrar outras pessoas. Eu sou realmente uma pessoa boa e tem as consequências disso, né? Talvez acho que a pessoa boa, o tempo dela de dar certo é um pouco maior do que você literalmente fazer as coisas erradas e, enfim, querer passar as pessoas para trás. Dessa forma, bem possivelmente vai ser mais rápido.
Então eu topei fazer as coisas sendo eu mesmo, sem abrir mão de quem eu sou, sem abrir mão das coisas que eu gosto. Sou desse jeito, gosto de contribuir. A minha questão mesmo é ser assim. Eu sou assim, tanto no podcast, quanto se você me tirar daqui e fazer as mesmas perguntas da mesma forma, vou tratar as pessoas bem. E sou dessa forma, então eu não mudei por conta de uma câmera. Tipo, eu já era desse jeito, então eu não me espanto com números de seguidores, até porque eu tenho milhares deles e isso nunca mudou a pessoa que eu sou, e eu quero continuar dessa forma. Quero que a internet ela me ajude, sim. Eu acredito que hoje a internet é um dos melhores caminhos para você conquistar financeiramente o que você quer, mas quero que a internet me ajude a chegar onde eu quero chegar sem perder a minha essência, a pessoa que eu sou, a família que eu sou, o pai que eu sou, o esposo que eu sou. E, bom, os amigos, se eu puder fazer alguns e acreditar que são de coração, que eu faça. E se não tiver que fazer também, acho que teve um momento, César, quando eu parei de produzir conteúdo, e isso pega muito pra mim, porque quando eu parei de produzir, e eu parei de produzir tanto no Instagram quanto no YouTube, alguém me disse, por algum acaso, eu recebi um direct de uma pessoa, ela falava assim: você já parou para pensar quantas pessoas você já ajudou com a tua produção de conteúdo? E eu sei que é uma coisa que ela é meio recorrente de pessoas receberem quando a gente produz conteúdo, é recorrente que alguém fale isso pra gente. Mas naquele momento, essa pessoa na mensagem, ela pega e fala de uma questão que pode até ser um dom, alguma coisa divina, assim, que me foi dado. E ela falava que eu deveria ver a minha produção de conteúdo como uma forma de ajudar pessoas que eu não conseguiria ajudar de forma presencial. E por um acaso, aquilo me pegou muito. Eu falei assim, cara, eu não posso parar de produzir conteúdo. Por quê? Porque tem muita gente para ajudar ainda. E essa é a minha missão de verdade. Eu acredito que produzir conteúdo é uma forma minha de ajudar algumas pessoas a chegarem onde elas querem chegar através da internet. Porque é isso que eu sei fazer. E eu acho que é isso que eu tenho que contribuir. Então, é honesto, é fair da minha parte. Tanto é que eu fiquei um tempão sem ganhar nada de educação e continuei produzindo conteúdo da mesma forma. Então, acho que a internet para mim é isso. Esse é o Yes, eu quero continuar dessa forma. Se algum dia precisar ser uma pessoa diferente, ter que ostentar ou ter que falar coisas que eu não sou para dar certo na internet, aí acho que é o momento de parar com isso. Você foi pai, sua primeira filha, com 24? 24, 25? 24. 24 a 25, isso aí. Quais os seus maiores aprendizados como pai, cara? Cara, Eu tô passando agora por isso, né? Eu tô com um filho de 1 ano e meio e tô vivendo uma fase muito gostosa. Toda fase é gostosa, né? Mas agora chegando naquela fase da interação mesmo. Sim. Ali, o menino e pai. Eu queria ouvir você com seus maiores aprendizados, cara. Cara, minha filha é a melhor parte que existe em mim, assim, velho. Não tem nada que eu... O que mais mudou no Yezer? Cara, do momento que ela nasceu pra... Eu entendo sobre amor, como eu não tinham me ensinado. Você até se emociona. É que não tem como, velho. É um negócio que é tão único, sabe? Tipo, quando um filho nasce, você começa a entender coisas que nem as melhores pessoas que você conheceu conseguiram te ensinar. Minha filha entendeu o que é amor, velho. Tipo, ninguém nunca, com as melhores explicações, conseguiu me explicar o que era. Quando você pega e você tipo, é capaz de fazer qualquer coisa sem nenhuma devolutiva, e você quer fazer, e você quer se tornar uma pessoa melhor para que outra pessoa seja melhor, isso é muito louco. Tipo, eu quis mais, eu quis fazer mais, eu quis me entregar mais, não por mim, mas por conta daquela criança, porque se eu não for capaz de ser melhor, o máximo que eu vou conseguir entregar é o que eu tenho. Então, como essa pessoa vai ser uma pessoa melhor? Porque o limite do que ela pode, na maioria das vezes, é o que você tem de melhor para entregar. Então, eu preciso fazer com que o meu melhor ele seja muito melhor. E não por mim, mas por ela. Então, minha filha me ensinou coisas nesse nível. E todos os dias é algum tipo de aprendizado. Desde assim, é o acordar cedo, é o cansaço no final do dia, é o acordar de madrugada. Cara, minha filha me ensinou tantas coisas muito boas, mas eu digo que eu tenho... A minha maior missão agora, César, é melhorar como pessoa e entender quais são as possibilidades de caminhos da minha filha. Não para fazer com que ela vá para determinado caminho. Longe disso, eu quero que ela brilhe no que ela tem que brilhar, mas para que eu possa evidenciar para ela o que ela é boa, o que ela faz de bem, e colocar naquela criança confiança, para que ela não tenha nunca que duvidar disso. Porque se eu entendo que uma pessoa é boa em algo e eu consigo estimular
outras ou variáveis daquilo, cara, é impossível que minha filha não se torne uma boa pessoa. E eu nem tô falando parte financeira, porque isso não interessa. Então, eu acho que a minha missão é conseguir ser o pai que ela merece. Não ser o pai que eu não tive, ou o pai que, enfim, eu preciso ser o pai que ela deve ter, sabe? E para isso, você vai precisar se desconstruir, vai ser cansativo, é difícil pra cacete ser pai, mano. Quem fala que é fácil, não tá sendo bom pai, ou enfim, tá muito aquém disso, porque dá muito trabalho. Tipo, todos os dias é uma reflexão do tipo, Tudo de manhã. é isso, é isso. Cara, sabe que eu fiz? Eu tenho um bloco de notas, chama Diário César Neto. E todos os dias eu escrevo uma reflexão que eu tive ali. Tá. Porque, primeiro, isso me força todos os dias pensar, porque todo dia acontece uma coisa nova. Claro. Se você está no modo automático, muitas vezes você não percebe, mas todos os dias acontece uma coisa nova. Pode ser uma coisa simples, que nem hoje. Hoje eu escrevi o seguinte, saindo de casa para não esquecer. Eu cheguei da academia, eu treino muita confiança dele também. E ele estava na parte de baixo. Aí eu ouvi a voz dele, que ele ouviu o carro, ele falou, papai, papai. Aí eu entrei por baixo, aí tem uma escada, aí eu falei, você quer ficar aqui embaixo com a tia Lisete ou você quer subir e tomar café com o papai? Aí ele, subir. Do jeito dele, não falou subir, ele falou, sube, assim, né? Eu falei, tá bom, então vamos na escada. Aí eu falei, você consegue sozinho a escada. Ele tá aprendendo agora a subir a escada sozinho. Só que, claro, que eu fiquei atrás. Aí ele me deu a mão. Eu falei, não, você não precisa mais da mão do papai. Papai tá aqui com você. Vai! E eu fiquei segurando assim na bundinha dele, sabe? Uhum. E ele subindo, ele caiu, aí ele me olhou, falou, papai tá aqui, quando o papai tá aqui, fica tranquilo que você tá seguro, vai que você consegue. E aí ele subiu, eu bati palma pra ele, e depois eu escrevi o seguinte, eu falei, como é mágico quando as pessoas te olham com um olhar de esperança. Sim. E segurança. E isso meu filho me reforçou hoje. Então, quantas pessoas na nossa vida não nos olham, eu falo assim, cara, você tá aqui. E olha, cara, até arrepia, caraca, até arrepia. E você nunca esquecer que, cara, pessoas dão trabalho, não só os filhos, mas que você tem que ser verdadeiro e sempre entregar o seu melhor para aquela outra pessoa do seu lado, porque você nunca sabe o que ela tá passando. Sim. Na cabeça dele, naquele momento era o seguinte, eu consigo, e se eu cair? Mas eu tô seguro, não tô? Entende? Sim. E se eu não presto atenção naquele momento, na cabeça dele, sem a gente perceber, ia ficar, cara, eu olhei, mas ele não estava se preocupado comigo. Sim. Concorda? Sim. Essa é a minha visão. São pequenos detalhes. Sim. Agora, quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia? Quantas vezes, cara? Sim. E a gente vai falar que criança não entende? Sim. Claro que entende, cara. Claro que entende. Todos os dias. Todos os dias. Eu gosto também de pensar numa coisa assim, ó. Eu que faço a minha filha mais velha dormir agora, né? A mãe dela fez ela dormir até mais ou menos 1 ano. Não, até mais. Quando a nossa segunda filha nasceu, né? Eu tive ali esse objetivo. Então, todas as vezes que eu vou fazer ela dormir, eu falo sobre como foi meu dia e eu abençoo a vida dela. Dizendo algumas coisas que eu acredito que eu acredito, né, nela, naquilo, e reforço na cabeça dela. É uma prática de mais ou menos uns 5 a 10 minutos, enquanto ela toma a mamadeira dela, que eu falo pra ela o que aconteceu comigo, coisas que eu aprendi e coisas da vida dela que eu acredito que ela deveria saber e reforçar. Porque, cara, se a gente acredita em algo, tudo é mais fácil. Por quê? Por que você não dá certo no trabalho? Porque você não acredita que você é bom naquilo. Ou porque você está esperando a validação de alguém. Mas se você começa a acreditar em coisas suas, tudo fica mais fácil. Eu não tenho autoconfiança. Eu produzi tanto conteúdo que hoje eu sei produzir. Então ninguém precisou falar que eu era bom. Eu via acontecendo. Só que essas coisas, elas vão acontecendo e alguém precisa, de certa forma, te mostrar. E eu quero fazer isso por ela. Todos os dias faço. Então, eu gosto muito de escutar amigos que falam sobre essas atitudes, porque são coisas que dão mais trabalho, mas são coisas que vão gerar um resultado, assim, ímpar. E para mim, vencer como pai é que depois da minha filha sair de casa, ela ainda me procure. Ela ainda gosta de passar tempo comigo. Isso para mim é vencer. Pode ser que não aconteça. E tá tudo bem, vai ser mais um aprendizado da vida. Pode ser que aconteça. E para mim, dentro da minha concepção, eu terei vencido como pai. E é isso a vida, né? Nem tudo vai acontecer da forma que eu quero que aconteça.
Mas se acontecer, que bom, eu fiz um bom papel na minha visão. Com certeza. Você falou uma coisa, cara, que é pura verdade, que é sobre confiança. E eu tenho uma convicção, olha só, eu começo falando convicção. Porque a primeira coisa que as pessoas precisam ter é convicção. A convicção de que você pode. A convicção de que você acredita, a convicção de que você vai chegar, a convicção de que é possível. E a segunda coisa é a confiança. Porque a confiança ela é treinável, cara. A confiança ela é treinável. Eu fiz recentemente aqui com um cara que veio, eu faço isso com várias pessoas, mas enfim, da pessoa usar a palavra de afirmação com ela mesma. Eu faço com o meu filho, todo dia. Eu falo, filho, você é o quê? Hoje é assim, você é o quê? Ele faz assim, ó. Porque eu falo todo dia, você é forte, você é feliz, você vai conseguir tudo que você quer na sua vida. Sim. Ontem eu tava na piscina com ele, ele caiu no meu rosto, começou a chorar, eu falei, mas você é forte, olha só, você é tão forte que o nariz do papai até inchou e você nem machucou. Você é forte, você foi corajoso, você pulou na piscina. E cara, ele parou de chorar. Entendeu? Sim. Aí você fala, não entende? Não, que você vai a confiança ela é treinável. Então eu falo para as pessoas, cara, se você está passando por um momento obscuro, não sei se eu posso falar obscuro na tua vida, mas talvez algum momento desafiador, volte a ter convicção e fale para si mesmo ou si mesma, cara, que você vai conseguir e repita isso todos os dias. Você vai ver se a confiança não volta. Que é o conteúdo que você também falou, cara, vai lá, faz, vai, pai, eu vou. Isso chama-se empilhamento de endorfina, cara. Empilhamento de endorfina, você vai voltando à confiança. Então, muito bom escutar isso de você, o que você quer passar para tua filha, questão da convicção, da confiança, eu também acredito muito nisso, cara. Seu casamento, o que representa para você? Cara, a gente bateu um papo aqui, vocês estão juntos desde 17 anos de idade, né? 11 anos. 11 anos juntos. Cara, sem a Ana, eu teria conquistado nada que eu conquistei. Não tenho dúvidas disso. Tipo assim, a minha esposa, ela tá muito à frente do tempo e é uma coisa comum pra ela. É uma coisa que ela faz sem nem perceber. Nos conselhos, no apoio. Cara, assim, é difícil. A Ana é loucura, assim. Uma pessoa pura, sem maldade. Uma pessoa que tá sempre com bom ânimo, sabe? Sempre querendo mais da vida. Isso aprendi muito com ela. Mas, acima de tudo, é uma pessoa que veio de um lugar muito parecido comigo, de dores muito semelhantes. A gente teve mesmo o BO de pai. A diferença é que o dela foi presente e o meu não. Mas o BO do pai ainda era muito parecido. E, assim, não existe, vai. Não existiria o Yezer que existe hoje. E que brilharia no que faz sem que a minha esposa me desse essa base, sabe? Tipo, sem... Ela dá conta. Tipo, ela vai lá e vai resolver. O que eu faria pela minha família, ela faz enquanto eu não tô lá. Então, sempre foi... A gente até brinca disso, né? Tipo, a gente sempre foi um balão pro outro. Sempre um puxando o outro pra cima. E não uma âncora, tipo, afastando o outro dos seus próprios objetivos. Então, ela entende pra onde eu preciso ir. Pra onde eu preciso brilhar. E eu entendo onde ela precisa ir, para onde ela precisa brilhar. Então, um apoia o outro na sua missão. E que no final do dia é uma missão em conjunto que faz a nossa família chegar onde a gente quer. Então, sem explicação, assim, sabe? É tipo, sei lá, metade da laranja. Eu vi a menina entrando no Subway, velho. E me apaixonei. No Subway? Perdidamente. Foi assim? Apaixonei, sério? Véio. Eu nem sabia quem era. Eu tava de boa lá comendo meu lanche com os meus amigos. Entra ela. E eu falo assim, cara, eu juro. Eu falo assim, é o amor da minha vida. Eu nem sabia quem era. Eu era moleque, 17 anos. E aí eu faço de tudo pra encontrar ela. Demora umas semanas pra encontrar. Procuro no Facebook. Acho. Só que acho a irmã dela. A irmã dela leva o mesmo. A Aline Lustosa. A minha esposa chama Ana Lustosa. Acho a Aline. Começo a conversar com ela. Falo, cara, eu te vi no Subway e tal. E aí, começa a trocar ideia. E aí eu vejo que não era ela. Só que eu pergunto pra ela, e aí, você tem alguma prima, alguma irmã e tal? Porque, mano, era muito parecida com você. E aí ela fala que não tem nada disso. Sendo que tinha. E aí ela pega, e aí eu pego pra ela, né? Era um moleque de tudo. Falo assim, mas tá tudo bem, você também é mó bonita, não sei o quê. E continuo conversando, tá? Só que ela era chata no final das... Assim, não é que ela era chata, mas não batia o santo, entendeu? E a gente parou de falar depois de algum tempo. Nem nos vimos pessoalmente, nada. E aí a Ana... Por coincidência, era amiga de uma mina que um amigo meu tava pegando na época. Tipo, coisa de moleque de ensino médio.
E aí a escola inteira meio que sabia que eu tava nessa paixão, porque ela era de uma outra escola, eu nem sabia, ela era de uma escola lá em Brasília, chamada Leonardo da Vinci. Então era longe, assim. E aí a escola inteira tava sabendo que eu tava nessa maluquice, nessa paixão. E aí ela segue meu amigo e ele fala, essa aqui que tava lá no Subway que você fala e tal? Aí eu, é. Aí quando eu descubro que é, eu mando mensagem pra ela no direct, falo assim, cara... E aí começa a conversar, marca uma primeira vez sair, a gente fica, mas ainda assim ela continua no rolê dela e eu do meu. E aí dali a gente sai de novo, até que fala assim, mano, acho que é isso, né? É isso. Aí a gente começou a se relacionar, sério, e estamos juntos até hoje, cara. Eu posso dizer que assim, muitas vezes, velho, quando não tinha... meu avô, um cara incrível, me ensinou muita coisa incrível assim na vida, mas meu avô fez muita besteira com grana. Às vezes meu avô até pegava uma grana emprestada, assim, com os caras da barra pesada, assim. E eu vi umas cenas em casa muito ruins, sabe? Tipo, relacionadas a isso. E por consequência disso, tinha dia que lá em casa não tinha nem o que comer direito, velho. A verdade é essa, assim. E aí eu saía de casa, ia pra casa da minha sogra. E, tipo, muitas vezes ela me deu o que comer lá, sabe? Tipo, eu digo que foi assim, foi uma relação, velho, incrível, sabe? Tipo, desde isso até coisas além disso, como a relação que eu tenho com os meus sogros mesmo, com a minha esposa. Enfim, é um tipo daquelas relações que até um amigo meu falou assim pra mim. Eu conheço muita relação onde você aprende a amar o seu parceiro. Na de vocês conseguiram juntar duas coisas que eu acho muito incrível. A paixão, não sei se você falou isso, mas o amor. Tipo, é como se eu já sabia amar a Ana. Nem eu sabia por quê. Mas desde muito pequeno. E poucas vezes isso acontece, né? Tipo, não é uma coisa comum de conhecer uma pessoa cedo e ficar com ela tanto tempo, né? Mas minha mulher é épica, velho. Tipo, ela é muito foda. Cara, a gente tem muitas coisas em comum. Eu perdi um pai muito cedo, com 6 anos, e a minha esposa foi a mesma coisa do Subway, só que na academia. Ah, que massa. Mesma coisa, a academia, ela entrou, na época, cara, tava na pandemia ainda, máscara. Pelo olhar, eu falei, vai ser minha esposa. Caraca. Cara. E eu não acreditava muito nesse negócio de amor à primeira vista até eu encontrá-la, sabe? louco, muito bom. E vocês são parecidos, cara. O pessoal fala isso, sabia, cara? O Vocês são pessoal fala isso. Dizem que quando um relacionamento é bem, eu não sei se é incrível assim, mas o homem geralmente parece com a mulher, lembra, né? Dizem também que eu sou parecido com a minha esposa. Então, isso aí, talvez seja isso. Cara, Mas que legal. Obrigado por dividir, velho. Bom, cara. E quando meu filho nasceu, eu percebi que o grande amor da minha vida, assim como você falou da Ana, é a minha esposa. Assim, fortaleceu ainda mais, sabe? Fortaleceu ainda mais. Yazer, o que nunca te perguntaram, mas você gostaria de deixar o mundo saber, cara? Cara, nunca me perguntaram, de fato nunca, mas é uma coisa que eu já falei de outras formas, que é o seguinte. Eu acho que não existe nenhuma ideia ou projeto inalcançável. Tudo, se você colocar na tua cabeça e fizer por onde, você pode conquistar. Eu lembro quando eu coloquei na minha cabeça que eu seria sócio do Thiago Nigro. Tipo, eu coloquei isso na minha cabeça. E falei assim, cara, eu vou ser sócio do cara, eu vou trabalhar com o cara. E eu fiz por onde? Então, o que você quer? Você tem muita clareza sobre isso e acredita, né, que é aquilo que você falou? Nunca tinha escutado dessa forma. O que tu acredita? O que tem na tua cabeça? Tu acredita que tu é o quê? Porque é aquela questão, né? Aquilo que tu acredita é de fato que vai acontecer. Mas então eu comecei quando eu quero algo, primeiro que eu guardo pra mim. A única pessoa que sabe das coisas que eu quero conquistar é minha esposa, velho. E é só ela que sabe. E eu não tenho essa necessidade de contar nada pra ninguém, pra ficar gerando dopamina na minha cabeça, do tipo, vai acontecer tal coisa. Não. Eu tô quieto, fazendo o meu. As pessoas nem sabem a maioria das coisas que eu faço, porque eu faço calado, faço quieto. Não tenho essa necessidade de sair contando as minhas coisas. Porque as minhas coisas, velho, elas são grandiosas. Eu penso em coisas grandiosas. Se eu ficar contando pras pessoas, o máximo que elas vão é fazer assim, cara, massa, tal, mas meio doido esse teu projeto, né? Então, velho, fico calado. E eu acredito muito nas minhas coisas, nas coisas que eu quero conquistar. Então, eu acredito nisso. Se você tem muita convicção de onde você quer chegar, ou o que você quer fazer, isso vai acontecer. E se mantém de bico calado, para não duvidarem dos teus sonhos ao longo do caminho. Então, eu acho que é isso. Eu sempre pensei dessa forma, e hoje eu acredito que sim, cara, Deus foi muito generoso comigo, porque se eu faço um retrospecto da minha vida, não faz sentido ter acontecido dessa forma e de uma forma
Cara, eu juro pra você, César, eu acreditava que as coisas na minha vida aconteciam de uma forma muito difícil. E hoje, eu posso te afirmar, as coisas acontecem na minha vida de uma forma muito fácil. Tanto é que eu nem sei por que acontecem tantas coisas boas, mas acontecem, é uma coisa que eu acredito de fato. Então foi uma mudança de pensamento, foi uma mudança de, sei lá, forma de agir. Eu acredito nos meus objetivos, não conto nada pra ninguém e eles acontecem, simplesmente acontecem. Por quê? Eu não deixo nenhuma oportunidade passar. O que tem que ser feito? O que tem? Topo abrir mão disso para conquistar essa coisa? Cara, eu faço acontecer. E eu acho que é assim que eu levo minha vida, com poucos objetivos, mas objetivos audaciosos, fazendo acontecer e de bico calado. Muito bom, cara. Muito bom. Fala menos. Muito bom. Concordo com você. Cara, a gente tem um quadro aqui que chama A Chave da Mente. Como que funciona? Eu vou te falar uma palavra e você de bate-pronto responde o que ela representa na sua vida. Tá. Entendeu? Tá. Assim, ó, papum, beleza? Tá. Pronto? Vamos lá, né? Filhas. Cara. Nossa, mas tu começa já com essa, né? Filhas. Decisão. Esposa. Sentido. Família. Tudo. Avós. Lar. Resultados. É o mínimo, né? Esperança. Deus. Confiança. Trabalho. Conteúdo. Essa não tem uma única, Faria. É a única opção. Única opção. Muito bom, muito bom. Essa é difícil, porque tem que ser uma palavra conjugada. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Cara, e por fim, liderança. Algo a ser trabalhado. Algo a ser trabalhado? É. Fala um pouco mais sobre isso. Fugindo um pouco do quadro aqui. Cara, olha que louco isso, tá? Eu sempre, desde que eu me descobri na internet, em 2013, que aquilo eu era bom fazendo, eu não precisei estar em cargos de liderança durante muito tempo. Eu era meu próprio chefe, eu era meu próprio líder, então estava muito fácil de resolver as coisas. Eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Depois de um tempo, ali por volta de quando eu viro sócio do Grupo Primo, depois eu saio, eu preciso me tornar um líder. E aí eu começo a colocar na minha cabeça uma coisa que eu acho muito ruim, que serve como insight, eu acho que para as pessoas. Que eu comecei a justificar a minha falha como líder na minha boa performance como um profissional. Então eu era muito bom produzindo conteúdo, era muito bom com redes sociais, e eu comecei a delegar essa questão de ser líder com a justificativa de, cara, eu sou tão bom no que eu faço que eu vou continuar fazendo o que eu faço e existem outras pessoas que vão ser boas sendo líderes e elas vão resolver esse pepino aí. Então, durante muito tempo, isso até mais ou menos uns 2024, 2024, para ser mais exato, que aí eu começo a ler uma sequência de livros lá e decido. Eu simplesmente coloquei na minha cabeça que assim, não precisa ser um bom líder. Eu sou muito bom no que eu faço e vai ter alguém sendo um bom líder para resolver esse problema aí. Então, quando eu falo assim, uma coisa a ser melhorada, é que depois que eu decidi ser um bom líder, é uma coisa que eu não paro mais de querer ser melhor e querer melhorar para que outras pessoas possam fazer bom o seu trabalho. E eu descobri que para ser um bom líder, eu tinha que tirar um negócio, né, de dentro de mim, que nem sempre a pessoa vai fazer do jeito que eu gostaria que fosse feito, mas ela vai fazer de um jeito que pode ser muito bom. Não é? Pode até ser perfeito, mas o simples fato de você aceitar que inicialmente pode ser feito de um jeito que não seja a forma que você faria, é o processo de treinamento de alguém para se tornar bom o suficiente em algum momento. Só que eu não tinha nem... Porque imagina, eu ia delegar ou eu ia pedir para alguém fazer algo que eu fazia muito bem, isso não... Era difícil para mim, era difícil lidar com isso. Então, desde então, eu tô nesse processo. Hoje eu tenho, se eu não me engano, hoje são 3 pessoas diretas
que eu faço essa liderança quase que todas as semanas, me reúno 2 vezes por semana com cada uma dessas pessoas, e são as pessoas que eu estou treinando para ser pessoas muito boas, não só tecnicamente, porque tecnicamente não é uma coisa que muitas vezes é o que eu estou passando, mas como pessoas de fato. E isso é o que eu ainda não tinha entendido. Eu estou mais liderando as pessoas sobre comportamentos humanos e pessoais do que habilidades técnicas, porque as técnicas elas aprendem com o que eu coloco ou pessoas que eu vou trazer por perto. Então, acho que estou em constante evolução e quero cada vez me tornar um líder melhor para que eu possa ter, né, mais tempo para fazer ou coisas que eu ainda não sei, ou enfim, coisas que eu acredito que só eu consigo fazer em algum momento. Porque produzir conteúdo é uma coisa que não dá para delegar. De fato, você pode até delegar um roteiro, mas eu não acredito nisso o tempo inteiro. Então eu gosto de produzir meus próprios conteúdos. Eu gosto de viver aquilo, porque quando eu vivo eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais consigo ensinar. Então, eu tive que aprender a delegar essas outras coisas. Eu precisei entender que eu era um péssimo líder e não adiantava, e ninguém deve se vangloriar de não ser um bom líder. É isso que eu aprendi. Tipo, você precisa ser pelo menos aceitável. Bom, você pode se tornar de alguma maneira, mas não dá para justificar esse erro por conta de algum outro acerto. Eu acho que muitas coisas na vida, a justificativa daquilo ser ruim por uma coisa boa, eu acho perigoso. E foi uma coisa que eu aprendi. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, eu tenho nós, na verdade, temos um presente para você aqui, que é o seguinte. O Qual é a Chave é um ambiente que não foi feito para entreter pessoas, e sim para a gente compartilhar histórias reais de pessoas que transformaram dores em combustão em resultados, para virar a chave de muitas outras pessoas. É por isso que a gente te entrega, então, hoje aqui a chave. Legal. E ela é justamente espelhada para que você possa se ver e receber de volta tudo aquilo que você entregou para milhares de pessoas que estão aqui escutando a gente hoje, cara. Então foi um prazer esse bate-papo, conhecendo um pouquinho mais sobre você, sua vida pessoal, sua vida profissional. Tenho certeza que a turma aqui adorou esse bate-papo de hoje. Pô, grande honra, César. Obrigado mesmo pelo convite. Você é um cara que eu admiro, não preciso nem falar. Cara. E, cara, o que você precisar, pode contar comigo. Valeu, cara. Foi um prazer. Uma salva de palmas aqui pro Yezer, turma. Turma, esse foi mais um episódio do Qual é a Chave. Se você está pelo YouTube, siga aqui o canal e também compartilhe com alguém que precisa virar uma chave através do Yezer. Se você vem pelo Spotify, não esqueça também de seguir o canal, compartilhar também com um amigo, familiar, sócio. Também avaliar aqui em 5 estrelas para que esse conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas. Não se esqueça que os conteúdos daqui não são apenas todas as semanas, mas sim todos os dias a partir das 5 horas da manhã. Até a próxima, até amanhã. Um abraço.